Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 331. Rápido, usem a liberação de gelo com toda a força. Todos bloqueiem-no juntos. Dotto Kazahana era, afinal, um homem que havia sido daimyo de um país por alguns dias. Após o pânico inicial, ele reagiu rapidamente. Sabia que naquele momento somente defendendo-se com todas as suas forças teriam uma ínfima chance de sobreviver. Dotto agora se arrependia profundamente. Por que eu corri tão rápido para pedir uma surra? Não, porque eu recusei o pedido daquele terceiro Tsuchikage alguns dias atrás, e agora provoquei um monstro desses. Esse tipo de ninjutsu que bloqueava todo o campo de visão era realmente assustador, subvertendo completamente a compreensão de Dotto das duas palavras ninjutsu. Ninjutsu não deveria ser eu atacando e você desviando, você atacando e eu defendendo, uma troca de golpes como essa? Sob os gritos de Dotto, seus subordinados fizeram o possível para ativar a armadura especial em seus corpos, liberando a máxima liberação de gelo que conseguiam alcançar, finalmente confiando no excelente desempenho de sua armadura especial. Dotto e seus homens conseguiram lançar um enorme escudo de gelo antes que a maré de lama de Ishiro chegasse. Infelizmente isso foi tudo que puderam fazer. Na verdade, o tamanho deste escudo de gelo não era pequeno. Quando Ishiro lançou uma liberação de terra de rank A, se ele não aumentasse deliberadamente a produção de chakra, não seria capaz de atingir este nível. Mas diante da maré de lama de Ishiro, que foi lançada com todo o seu poder e superou um ninjutsu convencional de nível S, esse escudo de gelo ainda não era o suficiente para ser visto. Além disso, para lidar com o chakra frenético de uma besta com cauda, Ishiro também misturou um grande número de runas de selamento de chakra na lama. Depois que a lama envolveu o escudo de gelo, inúmeras runas se combinaram rapidamente, formando um enorme selo na superfície do gelo que poderia suprimir o chakra. Através do selo, Ishiro podia sentir claramente que o escudo de gelo não tão pequeno estava encolhendo rapidamente. No entanto, Ishiro franziu a testa ligeiramente. Essa velocidade não é boa o suficiente. Certamente não será problema lidar com essa escória da Terra da Neve, que não tem muita experiência em combate ninja, mas para lidar com uma besta com cauda furiosa, provavelmente não será o suficiente. E a velocidade de ativação das runas de selamento de chakra também é muito lenta. A inteligência de uma besta com cauda não era muito menor que a de um ninja. Eles definitivamente não o deixariam selá-los à vontade. Esse processo levaria muito tempo, tempo suficiente para qualquer besta com cauda destruir o selo em pedaços. Entretanto, além de Ishiro, os outros não viam dessa forma. Dotto e seus homens apenas sentiram a energia emitida por sua armadura especial se dissipando a uma velocidade impressionante. Então, através do escudo de gelo, viram a maré de lama se comprimindo rapidamente para dentro. Não! Dotto soltou um grito desesperado. Ele não estava disposto a aceitar. Em sua visão, sua armadura ainda podia ser aprimorada, ele ainda tinha muitos ataques que não havia usado e ainda tinha um tesouro que não havia sido aberto. Mas tudo isso se transformou em uma bolha diante de um ninjutsu que ultrapassava o nível S e também vinha com um selo poderoso. Finalmente, em meio ao rugido de Dotto, a maré de lama, com o efeito das runas de selamento, selou todos com sucesso. Muito tempo depois, a lama de porcelana caiu no chão, deixando apenas pedras em formato humano firmemente enroladas, que foram empurradas para fora da lama por Ishiro. Koyuki Kazahana e Sandai Wazama estavam protegidos no meio por um grupo de Ambu de Iva. Não muito longe, havia outras pessoas da Terra da Neve. Essas pessoas eram todas oficiais leais a Sozetsu Kazahana. Elas haviam jurado lealdade a Koyuki sucessivamente após o grupo de Ishiro entrar na Terra da Neve. Alguns deles eram realmente leais a Sozetsu e então transferiram sua lealdade para Koyuki semelhante a Sandaiu. Outros apostaram em Koyuki porque viram que ela tinha o apoio de Wagakure, uma das 5 grandes vilas ocultas, e sentiram que suas chances de vitória eram maiores. Essas pessoas, vendo o arrogante Dotto e seus subordinados de elite combinados, não conseguiram nem resistir a um único movimento contra o quarto Tsuchikage. Ficaram tão chocadas que não conseguiram falar. De repente, uma pessoa falou: "Ouvi de Sandaiu que o Lorde Quarto Tsuchikage quer estabelecer uma filial na Terra da Neve para proteger o país?" Ao ouvir isso, os olhos de todos se iluminaram. Se uma existência infinitamente poderosa fosse um país vizinho, isso naturalmente faria com que alguém perdesse o sono e o apetite, mesmo que a outra parte estivesse ajudando. Mas se de repente alguém se colocasse do mesmo lado que o outro, esse sentimento seria diferente. O medo se transformaria imediatamente em paz de espírito, especialmente quando não tiveram que sacrificar sua soberania nacional, ceder territórios ou se declarar vassalos do daimyo da Terra. Todos expressaram: "O Lorde Tsuchikage pode ser ainda mais forte." "Sandaiu, Dotto morreu?" perguntou Koyuki, nervoso e expectante. Podia-se ouvir que a voz da menina estava agora errática, claramente ainda não tendo se recuperado do choque. Sandaiu não estava em um estado muito melhor. Ou melhor, com sua experiência, ele estava ainda mais chocado que Koyuki. Ao ouvir a pergunta dela, ele respondeu instintivamente: "Princesa, eu também não sei." Dotto estava morto. Ishiro não estava interessado nele. As pessoas que Ishiro mais desprezava eram aquelas que tinham vantagem, mas não desferiam um golpe mortal e em vez disso, preferiam usar o falar sem jutsu. Então Dotto teve uma morte muito simples. Havia também alguns com força decente ou que eram relativamente leais a Dotto. Por terem arranhado algumas armaduras, suas vidas também foram ceifadas por Ishiro. No final, apenas alguns personagens descartáveis, que provavelmente nem haviam aparecido na história original, foram deixados vivos por Ishiro. Eles seriam escoltados até a prisão de Wagakure. Depois de lidar com Dotto, o grupo de Ishiro acelerou um pouco o passo em direção à capital da Terra
Terra da Neve. Poucos dias depois, na capital da Terra da Neve, no local onde Sozetsu e Doto costumavam trabalhar, Ishiro e Onoki representavam Iwagakure, Koyuki e uma dúzia de oficiais de alto escalão representavam a Terra da Neve. Os dois lados assinaram o Tratado da Aliança Estratégica Neve-Terra. Os dois lados concordaram. Iwagakure poderia estabelecer uma filial dentro do País da Neve e assumiria todos os assuntos de defesa do país. O País da Neve forneceria fundos a Iwagakure de acordo com a proporção das despesas de guerra na receita fiscal do País da Terra. O País da Neve receberia caravanas mercantes do País da Terra seguindo exatamente a mesma política de recebimento das suas. A segurança da Terra da Neve seria a responsabilidade de Iwagakure. Iwagakure tinha que garantir que os civis da Terra da Neve não fossem intimidados por forças externas. Iwagakure tinha que prometer a integridade territorial da Terra da Neve e não permitir que nenhum país a invadisse, incluindo a Terra da Terra. A cerimônia de assinatura ocorreu sem problemas com convidados e anfitriões se divertindo. Originalmente, Sandayu queria prolongar a situação até Koyuki atingir a maioridade. Mas, depois de testemunhar a força de Ishiro, todos os altos funcionários do País da Neve chegaram a um consenso. Mal podiam esperar que Koyuki atingisse a maioridade e impacientemente concordaram com o pedido de Ishiro. Primeiro, eles estavam com medo. Ishiro poderia mandá-los para o céu com um único ninjutsu, sem sequer entrar na capital. Isso era assustador demais. Se não assinassem o tratado agora, temiam que um dia, enquanto ainda dormiam, toda a capital desaparecesse. Em segundo lugar, eles também queriam segurar a coxa de Iwagakure. Nunca mais queriam passar por algo como o golpe de Doto. Muitos oficiais, grandes e pequenos, haviam morrido nas mãos de Doto ultimamente. Se Ishiro não tivesse chegado cedo, eles não tinham certeza de quanto tempo teriam vivido. Se Iwagakure protegesse a Terra da Neve, então a segurança deles, os oficiais, estaria garantida. Após assinar o tratado, Ishiro, Onoki e os outros ninjas de Iwa, junto com Koyuki e Sandayu, foram até a muralha de gelo do arco-íris. Caminhando sobre a enorme plataforma semelhante a um altar, em frente à parede de gelo arco-íris, Onoki apontou para o chão e disse: há uma enorme fonte de energia aqui embaixo. É um pouco como a energia natural, mas não exatamente a mesma. Shinya Matsutani, me diga o que você sente, disse Onoki a ele. Shinya e seu gato laranja gordo caminharam até Ishiro e disseram: Professor Ishiro, Koana e eu sentimos que a energia aqui embaixo pode estar relacionada à energia natural, mas há algumas mudanças. Essa mudança é semelhante à sua arte sábia e à do Lorde Terceiro, mas também é diferente. Imagino que isso possa estar relacionado à fusão de uma Kekkei Genkai com energia natural. Ishiro ficou surpreso ao descobrir que a energia na parede de gelo arco-íris estava, na verdade, relacionada à energia natural e a uma Kekkei Genkai. Mas essa coisa não foi criada por Sozetsu, aquela pessoa comum? Como ele fez isso? Ishiro olhou para Koyuki, mas não perguntou, pois pela história original, Koyuki não sabia absolutamente nada sobre a muralha de gelo arco-íris. Ela sempre pensara que o suposto tesouro era apenas uma mentira que seu pai contava. Ishiro pensou por um momento. Essa energia provavelmente não foi criada por Sozetsu. Ele deveria ter simplesmente instalado um mecanismo de conversão. Então ele disse: se este suposto tesouro for aberto, a energia dentro dele deve ser completamente dispersa. Existe uma maneira de liberar a energia aos poucos? Onoki balançou a cabeça e disse: não tem jeito agora. A vila não é especialista em pesquisar esse tipo de mecanismo, e eu não trouxe nenhum profissional comigo desta vez. Mas já que assinamos o tratado, podemos muito bem construir a base da filial aqui perto. Podemos enviar pessoas para estudá-la cuidadosamente, e talvez tenhamos algum ganho. Nesse momento, Shinya interrompeu. Ele disse: Professor Ishiro, quero ficar para estudar essa energia subterrânea. Tenho a sensação de que essa energia me será útil. Ishiro olhou para ele com os olhos semicerrados. Por que ele não acreditava no que dizia? Depois de pensar por um momento, Ishiro decidiu acreditar nele desta vez. Então disse: você pode ficar, mas se a energia abaixo for realmente energia natural, tome cuidado. Embora você tenha talento para se aproximar da energia natural, você conhece os perigos dela. Não tenha pressa para treinar. Fique tranquilo, professor Ishiro. Não vou tentar de forma leviana, disse Shinya. Ishiro assentiu, olhou para Onoki e disse: Senhor Terceiro, já que Shinya quer ficar, enviarei outra pessoa para atuar como sua guarda. Onoki assentiu e disse: Você tem algum candidato em mente? Ishiro disse: Vamos falar com Kageyama Ri. Ele ainda está desenvolvendo seu ninjutsu e sua força está melhorando lentamente. Ao seu lado, ele pode aprender muito. Kageyama, aquele do mesmo ano que Kawakita e Shiko. Tudo bem, eu o guiarei. Com seus dois companheiros progredindo tão rápido, a pressão não deve ser pequena. Ishiro concordou plenamente com as palavras de Onoki. Kageyama era relativamente sensível, e Ishiro também temia não conseguir superar o obstáculo mental, e por isso pediu a Onoki que cuidasse dele. Capítulo 332. A jornada de Onoki foi temporariamente suspensa. Após a assinatura do tratado, Ishiro retornou a Iwagakure, mas Onoki teve que ficar para trás, aguardando a conclusão da construção da filial antes de poder partir. O estilo de Ishiro era o mesmo de sempre. Ele apenas lidava com os pontos principais, no máximo dando o pontapé inicial. Nunca se envolvia muito nos detalhes subsequentes. A seleção do local específico para a filial, sua estrutura interna, o desenvolvimento da infraestrutura, a migração e o assentamento de civis e a pavimentação de estradas de saída, Ishiro deixou tudo isso para Onoki. Enquanto isso, Ishiro deixou para trás todos os Zambu e usou a técnica da pedra leve para retornar sozinho para Iwagakure. Ishiro convocou uma reunião de alto nível para anunciar o tratado com a Terra da Neve às autoridades.
Bella parecia animada e imediatamente perguntou a Ishiro sobre a situação financeira do País da Neve. E por acaso Ishiro tinha essa informação, que lhe fora dada por um oficial de alto escalão do País da Neve. Para Bella, o maior benefício do tratado com a Terra da Neve foi obter uma fonte de renda ampla e estável. Isso significava que o número de ninjas que Iwagakure podia treinar a cada ano poderia aumentar significativamente, levando a uma melhora significativa na força da vila. Bella, observando atentamente as demonstrações financeiras da Terra da Neve, ficava cada vez mais satisfeita. Embora a Terra da Neve fosse muito menor em escala em comparação com a Terra da Terra, Bella não reclamaria de uma aquisição gratuita. Além disso, Bella percebeu à primeira vista que a economia da Terra da Neve estava com problemas. Contanto que se integrassem totalmente ao círculo comercial da Terra e Iwagakure assumisse o controle da segurança nacional. Ela acreditava que os números do relatório poderiam aumentar substancialmente. Saka, por outro lado, estava mais preocupado com a base populacional do País da Neve. Ele era responsável por recrutar crianças em todo o País da Terra para treinamento ninja e durante esse tempo, já havia matriculado muitas crianças talentosas na Academia Ninja. Em média, as crianças dos civis do País da Terra eram naturalmente muito inferiores às de Iwagakure, mas o tamanho da base populacional do País da Terra não podia ser ignorado. Para evitar provocar o descontentamento do daimyo, Saka aumentou repetidamente os requisitos para o recrutamento de estudantes, mas mesmo assim, ele conseguiu aceitar muitos novos estudantes para a Academia Ninja. Entre os registros infantis que Saka possuía, ele também descobriu muitos com talentos especiais. Aptidões básicas para coisas como genjutsu, taijutsu, ninjutsu e ninjutsu médico eram garantidas. Ele havia encontrado até talentos mais raros, como os de marionetes táticas e jutsu de selamento. Essas eram coisas que os superiores de Iwagakure não previram. Na mente de todos no mundo ninja, acreditava-se que seria muito difícil para os descendentes de civis produzirem ninjas talentosos. O treinamento ninja dependia fortemente de linhagens. E as constantes guerras entre clãs ninja durante o período dos reinos combatentes haviam arraigado essa impressão no coração de todos os shinobi. Após o estabelecimento das vilas ocultas, os chamados civis, dentro delas eram, em sua maioria, aqueles cujos ancestrais haviam sido ninjas. Em outras palavras, a profissão ninja sempre foi transmitida a um grupo relativamente pequeno e exclusivo. É claro que alguns já haviam voltado sua atenção para esses civis antes. Konoha, por exemplo, vinha aceitando civis do País do Fogo desde sua fundação para expandir sua escala. Danzou, por exemplo, prestava muita atenção às crianças do orfanato, que lhe forneceu muitos ninjas talentosos, sendo o mais famoso Kabuto Yakushi. No entanto, a probabilidade de crianças talentosas aparecerem entre os civis era simplesmente muito baixa. Nenhuma vila oculta estava disposta a despender esforços significativos para procurá-las. Era como garimpar ouro, confiando na sorte. Afinal, selecionar crianças com potencial ninja exigia vários testes tediosos. Isso era especialmente verdadeiro para gênios em áreas especializadas, onde não só os testes eram difíceis, mas os resultados frequentemente imprecisos. Mesmo treiná-las não era fácil. A maioria dessas crianças era eliminada durante seu período na Academia Ninja. Ishiro só conseguiu realizar uma seleção abrangente nacional em todo o País da Terra, aproveitando a oportunidade para treinar shinobi guardiões para o daimyo, já que outra pessoa estava pagando a conta. O daimyo estava muito empenhado na seleção de seus guardiões e havia fornecido os melhores equipamentos, permitindo que Iwagakure tirasse grande vantagem da situação. Mesmo assim, os ninjas enviados por Iwagakure ainda não haviam terminado de testar todas as crianças elegíveis no País da Terra. Portanto, ao saber que Ishiro havia assinado um tratado com o País da Neve, Saka imediatamente pensou em sua população e começou a calcular quantos ninjas o País da Neve poderia potencialmente fornecer para Iwagakure. O equipamento caro adquirido pelo daimyo poderia ser reaproveitado em vez de ficar parado. Ikura via a questão de uma perspectiva diferente de Saka e Bella. Ele não estava tão otimista. Ishiro, estabelecendo uma filial diretamente na Terra da Neve. O que Konoha e as outras vilas vão pensar? Ishiro sorriu e disse, Konoha não vai interferir. Primeiro, o País da Neve está muito longe deles. Está além do seu alcance. Segundo, Konoha é atualmente uma das 5 grandes vilas shinobi que mais teme perturbar o equilíbrio. Eles precisam de tempo, o tempo lhes permitirá aproveitar suas maiores vantagens. Os recursos abundantes do País do Fogo e o grande número de crianças de Konoha permitirão que recuperem rapidamente suas forças. Comparado a Konoha, Suna é o grupo com maior probabilidade de intervir. Assim como nós, sua força também atingiu um ápice histórico. A ambição de Hasa não é pequena, e ele não é um homem indeciso. Ainda precisamos ter cuidado com ele. Além disso, o quarto Raikage de Komu gosta bastante de se envolver em tais assuntos. No entanto, o País do Relâmpago fica na direção oposta ao País da Neve. O quarto Raikage não pode interferir mesmo que queira, então não precisamos nos preocupar. Quanto a Kirigakure, eles estão ocupados demais brigando entre si a portas fechadas para terem tempo de se preocupar conosco. Se eu tiver a chance, gostaria de visitar Kirigakure novamente. Então não há necessidade de se preocupar muito com isso. Basta enviar mais pessoal para a fronteira para proteger contra a Terra do Vento. Ikura pensou por um momento e disse, que tal eu dar uma passada na fronteira? Posso encarar isso como uma inspeção, e isso também mostrará ao Kazekage nossa posição. Ishiro refletiu. Você pode ir até a fronteira, mas não pode ir com grande alarde. Vá em segredo e não deixe Suna te detectar. Além disso, tenha cuidado. Se Suna despachar muita gente, vocês devem retornar. Sua segurança é mais importante do que as defesas da fronteira.
Se perdermos terras, podemos simplesmente recuperá-las, mas a vila não pode se dar ao luxo de perder uma potência do nível Kage. Então Ishiro se virou para Kawakita. Kawakita, você liderará pessoalmente uma equipe até a Terra da Neve para eliminar os bandidos. Como a Terra da Neve agora está sob nossa jurisdição, ela precisa se tornar tão estável quanto a Terra da Terra. Kawakita disse, sim, eu entendo. Ishiro pensou por um momento e acrescentou, com a premissa de garantir sua própria segurança, você pode optar por não aniquilar todos os bandidos e ninjas rebeldes. Tente afastá-los das nações menores vizinhas. Assim que Ishiro terminou de falar, todos na sala de reuniões ficaram atordoados por um momento, depois olharam para ele com uma expressão que dizia, você realmente é o Ishiro que conhecemos. Ishiro escolheu ignorar os olhares deles. Ele olhou para Saka e disse, Saka-senpai, o terceiro definitivamente precisará de muita mão de obra, você cuidará dos arranjos. Precisamos urgentemente abrir o mercado de missões na Terra da Neve, então tente alocar algum ninja capaz lá permanentemente. Devemos deixar que os civis e oficiais da Terra da Neve vejam os vários benefícios de contratar nossos ninjas de IVA. No mínimo, as missões dentro da Terra da Neve não devem ser terceirizadas. Nesse momento, Ishiro disse a Kawakita, deixe 1 ou 2 esquadrões de ninjas rebeldes. Se alguém decidir dar uma missão a um ninja de outro país, você já sabe o que fazer. Kawakita ficou sem palavras, mas mesmo assim assentiu. Por fim, Ishiro disse, o terceiro acaba de partir, e Ikura e Kawakita também estão prestes a deixar a vila. Bella-senpai, Saka-senpai e Megumi, o trabalho da vila dependerá de todos vocês. Será um trabalho árduo. Se as coisas ficarem muito difíceis, Kitsushi, você também pode dar uma ajuda temporária. Depois que Ishiro terminou de falar, a expressão da multidão mudou do como esperado anterior para um choque que dizia, como vocês podem ser tão descarados? Como Ishiro nunca escondeu as notícias sobre a Terra da Neve, não demorou muito para que todas as grandes potências recebessem informações precisas. A maneira como Kirigakure lidou com o assunto foi muito direta. Eles simplesmente jogaram o pergaminho de inteligência de lado. Obito ainda estava em cirurgia, limpando as pequenas pedras do corpo aos poucos. Ele havia sofrido um golpe severo em Iwagakure e posteriormente entrou em coma. Isso quase fez com que seu genjutsu de controle do quarto Mizukage, Yagura Karatashi, falhasse. Embora Obito tenha finalmente suprimido o controle de Yagura sobre seu próprio corpo, durante esse período, Yagura teve um surto repentino, usando até mesmo o chakra da besta com cauda, o que causou uma comoção considerável. Felizmente, a maioria das pessoas presumiu que era apenas um ataque de fúria da besta com cauda e não suspeitou que Yagura estivesse sendo controlado. Entretanto, um Kage que não conseguisse suprimir uma besta com cauda não conseguiria mais ganhar a confiança de todos. A situação em Kirigakure era agora extremamente estranha. Alguns membros do Conselho Consultivo de Kirigakure já haviam começado a se opor abertamente a Yagura Karatashi. A ação involuntária de Ishiro forçou Obito diretamente a impor a regra da névoa sangrenta em Kirigakure antes do previsto, porque agora, o Mizukage sob o controle de Obito só poderia suprimir outras facções de forma confiável por meio da força militar. Para estabilizar a situação em Kirigakure, Obito precisava usar essa força, e para isso ele só podia usar a força para esmagar todos os poderes capazes de resistir ao seu domínio, mantendo assim o mínimo de legitimidade que seu status como Mizukage lhe conferia. Terra do Relâmpago Komogakure. O quarto Raikage encarou a informação em sua mão com a testa franzida. Como Ishiro previra, ele realmente queria intervir, mas infelizmente o país da neve ficava muito longe. Ele não poderia ignorar o país da terra para causar problemas no quintal deles. Se fizesse isso, poderia ter o mesmo destino de seu pai, o terceiro Raikage, que foi cercado e morto pelos ninjas de Iva. Incapaz de intervir diretamente, o quarto Raikage queria condenar Iwagakure publicamente para obter alguma influência diplomática. Mas após cuidadosa reflexão, mudou de ideia. Ele convocou um capitão da inteligência da Anbu e perguntou, vá verificar se o daimyo da Terra da Lua tem algum irmão mais novo? O capitão da Anbu entendeu imediatamente o que seu Raikage estava pensando. Ele enxugou o suor frio da testa e disse, Senhor Raikage, embora o daimyo da Terra da Lua tenha vários irmãos mais novos, eles têm um ótimo relacionamento. Eles não vão se rebelar. Além disso, os irmãos do daimyo não têm força nem prestígio para se rebelar. É mesmo, respondeu A com um olhar pensativo no rosto, claramente não querendo desistir tão facilmente. Capítulo 333. O plano fantasioso do quarto Raikage foi rejeitado pelos superiores da nuvem antes mesmo de começar, o que o deixou extremamente irritado. Sem ter onde desabafar a raiva em seu coração, a só pôde aumentar a carga de treinamento de Darui, especialmente a duração das sessões de sparring. Isso quase transformou o aparentemente apático Darui em um homem verdadeiramente destruído. Do lado de Konoha, os superiores estavam muito unidos em suas opiniões sobre as ações de Ishiro, emitir uma condenação diplomática e aumentar a propaganda negativa contra Iwagakure. E então foi isso. Tanto Hiruzen quanto Tsunade voltaram seus olhos para o cultivo da próxima geração. Os sucessores da vontade do fogo, os novos brotos de Konoha, estavam crescendo vigorosamente. Agora não era o momento adequado para uma guerra externa. E na Terra do Vento, a vila oculta na areia, Hasa também convocou uma reunião de alto nível. No entanto, Chio não compareceu desta vez, ela e Ryozuki já haviam deixado a vila. Hasa havia assumido completamente o controle de Sunagakure. Nas reuniões de alto nível, a palavra de Hasa era basicamente lei. Especialmente durante o período em que a vovó Chio estava fora da vila, Hasa havia substituído o último dos conselheiros que não lhe eram completamente obedientes. Assim, as chamadas reuniões de alto nível em Sunagakure agora eram basicamente reuniões onde Hasa dava ordens.
Os membros deste conselho consultivo sabiam das decisões de Rasa um pouco antes dos outros. Eles podiam oferecer sugestões ao Lord Kazekage, mas não tinham direito a voto nas decisões. Após discutir o impacto do incidente na Terra da Neve com seus oficiais de alto escalão, Rasa confirmou 2 pontos. Primeiro, a tomada do controle da Terra da Neve por Iwagakure levaria inevitavelmente a um grande aumento em sua força, o que não era nada bom para a Terra do Vento. Quando Konoha era uma superpotência, todos mal conseguiam manter uma aliança. Mas com o declínio de Konoha como um Kage qualificado, também era sua responsabilidade suprimir outros concorrentes. Especialmente com a delicada situação atual do País do Vento, seu caminho para o País do Fogo estava bloqueado pela Akatsuki. Se Rasa não quisesse lutar com a Akatsuki até a perda mútua, ele não poderia desistir daqueles países de pequeno e médio porte ao norte, que levavam ao País do Fogo. Embora o País da Neve não estivesse entre o País do Vento e o País da Terra, esse precedente não poderia ser estabelecido. Ishiro tentava transformar a Terra da Neve em um projeto modelo, um exemplo para outros países de pequeno e médio porte. Então Rasa teve que sabotá-la. Mesmo que não conseguisse impedir a Terra da Neve de se aliar completamente a Iwagakure, ele precisava alertar os outros países de pequeno e médio porte, para que soubessem que não havia benefícios em desertar para Iwagakure. O outro ponto que Rasa confirmou foi que Konoha não interferiria neste assunto, a nuvem não interferiria e a névoa certamente não interferiria. Para impedir a expansão de Iwagakure, Rasa só podia contar consigo mesmo. Mas Rasa também sabia que a atual força abrangente da areia ainda não era comparável à de Iwa, ele ainda tinha que resistir. Além disso, os 2 Jinchuriki de Iwagakure estavam no auge, mas o Jinchuriki de Tsunagakure ainda era apenas uma criança. E essa criança era seu filho. A menos que fosse absolutamente necessário, ele não queria jogar o próprio filho como uma bomba em um exército ninja inimigo para causar destruição. No mínimo, ele teria que esperar até que Ryozuki pudesse demonstrar poder de combate de nível Kage. Não seja impulsivo, Rasa se avisou secretamente. Baki, o que a Akatsuki anda fazendo ultimamente? Perguntou Rasa. A Akatsuki aceitou ninjas rebeldes de várias vilas no País da Chuva, deixando Rasa muito vigilante, principalmente depois que ele soube que a figura de Sasori da Areia Vermelha havia sido vista no País da Chuva. A princípio, Rasa achou que era bom que a Akatsuki tivesse cortado sua conexão com o País do Fogo. O País do Vento poderia relaxar um pouco. Mas à medida que a força da Akatsuki crescia a uma velocidade impressionante, Rasa começou a perder o sono. De alguma forma, a Akatsuki havia se expandido repentinamente a ponto de não ser mais fraca que Tsunagakure. E a Akatsuki, ao contrário da conservadora Konoha, tinha um forte desejo de expansão. Então, antes de decidir se responderia ao incidente da Terra da Neve, Rasa ainda precisava entender os movimentos da Akatsuki de Baki. Como confidente de Rasa, o papel de Baki na reunião de hoje era relatar o trabalho de inteligência. Baki não era um alto funcionário e não tinha o poder de decisão que um alto funcionário deveria ter. Entretanto, os atuais altos funcionários de Suna não tinham poder de decisão, então o status de Baki não era inferior ao desses conselheiros. Além disso, Baki era o subordinado mais confiável de Rasa, então, naquela sala de conferências. O status real de Baki era muito maior do que o desses conselheiros nominais que eram, na realidade, apenas um grupo de reflexão. Ao ouvir a pergunta de Rasa, Baki levantou-se imediatamente. Primeiro curvou-se diante de Rasa e em seguida relatou: Lord Kazekage, os movimentos da Akatsuki são um pouco estranhos. Eles já haviam aprisionado um grande número de ninjas rebeldes na Terra da Chuva. O departamento de inteligência analisou que eles poderiam estar planejando uma grande ação. Mas, durante esse período, a Akatsuki silenciou repentinamente. Ninjas da inteligência já viram vários líderes da Akatsuki aparecerem pessoalmente entre os civis das terras dos rios e da chuva mais de uma vez. Parece que eles mudaram seu foco para a construção doméstica. Os olhos de Rasa brilharam. Se a Akatsuki se concentrasse na construção, isso significava que a ameaça a ele a curto prazo seria muito menor. Dessa forma, ele teria capacidade de sobra para lidar com o incidente da Terra da Neve. Após refletir por um momento, Rasa disse a Pakura, que não dissera uma palavra do começo ao fim: Pakura, faça uma viagem secreta à Terra da Neve. Primeiro, descubra o que Iwagakure está fazendo lá e confirme se há algum propósito especial para Iwa assumir o controle da Terra da Neve. Se houver, não faça nada. Retorne e relate. Se não houver, você pode agir por conta própria. O objetivo é apenas fazer com que os outros países vejam que Iwagakure não pode protegê-los. A propósito, tentem não usar a liberação de calor, não exponham suas identidades por enquanto. Além disso, não entrem em confronto direto com Iwagakure. Agora não é hora de romper o Tratado da Aliança. Se você for descoberto, diga apenas que está aqui para visitar um aliado. Ishiro não é burro, ele sabe que agora não é hora de entrar em guerra conosco. Eles não vão dificultar as coisas para você. Sim, Pakura não perdeu tempo. Depois de se levantar, obedeceu imediatamente. A Pakura desta vida admirava muito Rasa. Ela sentia que somente Rasa poderia levar Tsunagakure à verdadeira ascensão. Pelo menos até então, depois que Rasa assumiu o poder, a força da areia havia de fato aumentado consideravelmente. A força da Terra do Vento havia atingido um nível sem precedentes. Quanto ao antecessor de Rasa, aquele conhecido como Kazekage mais forte, o terceiro durante seu reinado, ele havia deixado um ninja com potencial para atingir o nível Kage e desertar. Na visão de Pakura, o terceiro Kazekage havia desonrado completamente o nome Kazekage. Quanto ao chamado mais forte, ela o ridicularizou ainda mais. Portanto, ela nunca questionou as decisões de Rasa. Sua inteligência era limitada, ela só precisava obedecer às ordens. Após o término da reunião, Pakura reuniu 10 esquadrões Ambu e, sem se aproximar da fronteira do País da Terra, optou por seguir em direção ao País da Neve, pelo lado oeste do País dos Demônios, bem longe do País da Terra.
Se Ikura estivesse patrulhando a fronteira abertamente, Pakura, estando de guarda, certamente não teria sido facilmente descoberta. Mas após ser lembrado por Ishiro, Ikura não se mostrou, mas realizou um reconhecimento em segredo. E o foco do reconhecimento de Ikura era a Terra dos Demônios e a Terra dos Ursos. O primeiro era o caminho necessário para a Terra do Vento alcançar a Terra da Neve, e o último era a melhor rota ofensiva para a Terra do Vento alcançar a Terra da Terra. Se Pakura tivesse viajado para a Terra da Neve sozinha e com pouca bagagem, Ikura certamente não teria conseguido encontrar seus rastros. Mas Pakura trouxera um número considerável de Ambu. Com tantas pessoas se movimentando juntas, era muito difícil esconder seus rastros. Além disso, Ikura estava deliberadamente atento aos movimentos da Terra do Vento. Então, não muito tempo depois de Pakura entrar na Terra dos Demônios, Ikura recebeu a notícia. Não foi culpa de Pakura. Ela jamais poderia imaginar que Iwagakure contrataria um Kage poderoso para conduzir patrulhas móveis ao longo da fronteira. Considerando que a liberação de queimadura de Pakura também não era fácil de lidar, Ikura não agiu precipitadamente, mas contatou Onoki na Terra da Neve e Ishiro, que estava defendendo forte na vila. Pakura liderou seu grupo de Ambu, escondendo-se durante o dia e viajando à noite, aproximando-se com muita cautela da capital da Terra da Neve. E mesmo à noite, o grupo não viajava a toda velocidade. Principalmente depois de entrar na Terra da Neve, considerando que ela já havia sido publicamente incorporada à esfera de influência de Iwagakure. Pakura e seu grupo levantaram a guarda, e sua velocidade ficou ainda mais lenta. Quando Pakura chegou à capital da Terra da Neve, Ishiro já havia voado de Iwagakure para lá. Quanto a Ikura, ele não veio para a Terra da Neve com eles. Ele havia retornado para Iwagakure. Iwagakure não poderia ficar sem um Kage poderoso que segurasse a fortaleza por muito tempo. Embora a força de An não fosse inferior à de um Kage após obter o reconhecimento de Koku, seu status não era suficiente. E era difícil para sua identidade como Jinchuriki conquistar a confiança da maioria dos ninjas. Então, ao mesmo tempo em que Ishiro deixou Iwagakure, ele também enviou uma mensagem para Ikura, pedindo que ele retornasse à vila. A razão pela qual Ishiro queria trocar de lugar com Ikura foi principalmente considerando as características de habilidade de Pakura. Ikura, também sendo do tipo ninjutsu, não tinha vantagem contra Pakura. E Pakura, como uma ninja da Kekkei Genkai, tinha técnicas de batalha ainda mais estranhas. Mas Ishiro era diferente. Sua liberação de porcelana anulou Pakura completamente. Para lidar com ela, ele sozinho era mais eficaz do que Onoki e Ikura juntos. Onoki também entendeu esse ponto, então, após ver Ishiro pessoalmente chegar, ele entregou diretamente a ele a questão de lidar com Pakura, enquanto ele mesmo foi diretamente se ocupar em abrir a base da filial. Ishiro primeiro deu uma volta pela base movimentada para entender o andamento da construção. O plano de Onoki para esta base de filial era relativamente conservador. A escala de toda a filial era apenas cerca de 1/10 da de Iwagakure. No entanto, embora o pardal fosse pequeno, possuía todos os órgãos vitais. Qualquer instituição que Iwagakure tivesse não faltava na filial. Onoki até havia construído uma sala secreta subterrânea ao lado do prédio principal da filial, para servir como sede da Ambu. Depois de visitar a base, Ishiro descobriu que o trio de Deidara e a equipe de guarda que ele havia organizado para Onoki estavam todos trabalhando. Até mesmo sua própria irmã, Natsuki, não estava ociosa. Mas ele não viu Shinya Matsutani. Ishiro estava um pouco estranho. Uma coisa era não ver Shinya, mas onde estava o gato laranja gordo? Logicamente, com o tamanho da laranja grande, ela deveria ser a coisa mais chamativa onde quer que estivesse. Ishiro formou um selo com uma das mãos e lançou um ninjutsu sensorial. Ele realmente não está na base. Ishiro perguntou a um Ambu próximo e só então descobriu que Shinya não havia participado da construção da filial durante esse período, mas estava hospedado na parede de gelo do arco-íris o tempo todo. Olhando para o céu, ainda era cedo. Pakura provavelmente não sairia para causar problemas àquela hora. Então Ishiro foi direto para a parede de gelo arco-íris, a alguns quilômetros de distância. Capítulo 334. Quando Ishiro chegou diante da muralha de gelo arco-íris, viu apenas Shinya Matsutani apoiando a cabeça em seu gato laranja e gordo. Tanto o humano quanto o gato dormiam profundamente, roncando. O que chocou Ishiro ainda mais foi a presença de um esquadrão completo da Ambu perto da muralha de gelo arco-íris. Em outras palavras, Shinya ter vindo aqui para dormir foi aprovado por Onoki, e Onoki até providenciou que pessoas o protegessem. Ishiro, que acabará de chegar da base da filial, sabia que Onoki estava com uma escassez enorme de homens por lá. Nessas circunstâncias, Onoki não só permitiu que Shinya dormisse ali, como também enviou pessoal especial para a proteção. O que estava acontecendo? Motivado pela curiosidade, Ishiro fez uma série de sinais de mão para chamar um dos Ambu para interrogatório. O que está acontecendo com Shinya Matsutani? Lord Tsuchikage, o Lord Shinya está treinando Jutsu Sábio. Temos ordens de zelar pela sua segurança, disse Ambu a Ishiro. Ao ouvir isso, Ishiro assentiu e fez um sinal para que ele continuasse seu trabalho. Ele então usou o jutsu da pedra leve, pesada e voou lentamente em direção a Shinya. À medida que Ishiro se aproximava cada vez mais de Shinya e de seu gato ninja, Koona, a percepção de seu olho da mente gradualmente se tornava mais clara. Nos sentidos de Ishiro, a cada respiração de Shinya e Koona, um fluxo contínuo de energia natural surgia do solo e era absorvida por eles. É claro que essa eficiência de absorção não era alta. Com a expiração, a maior parte dessa energia natural deixava seus corpos e era descarregada no ar. Então essa energia natural se dissipava imediatamente, sem causar qualquer alteração. Ishiro piscou. Esse sujeito, Shinya,
Pedi a ele que pesquisasse um método para liberar lentamente a energia subterrânea, mas em vez disso, ele se transformou em um filtro vivo. A Anbu acabará de dizer que Shinya estava treinando o Jutsu Sábio. Olhando agora, não estava exatamente errado. Absorver energia natural estava naturalmente relacionado ao modo sábio. Acontece que com uma eficiência tão baixa, talvez apenas Shinya e Koona, que haviam sido desencaminhados por ele desde que ela era jovem, pudessem persistir. Ishiro se aproximou um pouco mais, parando apenas quando estava a poucos metros do humano e do gato. Eles estão mesmo relaxando. Nem perceberam que alguém estava se aproximando? Ishiro franziu levemente a testa. Mas depois de pensar na diferença de força entre eles, ele ficou aliviado. Diante de uma potência do nível Kage, não fazia muita diferença se eles notassem ou não. Estando mais perto, a percepção de Ishiro também era mais clara. Ishiro descobriu que a energia natural especial que eles absorviam se espalhava por todos os cantos do corpo. Sem imaginar, ele sabia que isso poderia mudar sutilmente o corpo, tornando-o mais forte e mais adequado para a prática do Jutsu Sábio. Shinya era originalmente relativamente próximo da natureza, e agora estava melhorando seu físico lentamente a cada dia. Ishiro acreditava que sua afinidade com a energia natural certamente se tornaria cada vez maior. Quando sua força atingisse o nível de Elite Jounin, ele provavelmente poderia começar a treinar o Jutsu Sábio. Ishiro sentiu um pouco de inveja. Ele estimou que os sapos do Monte Myoboku provavelmente treinavam da mesma forma, talvez com métodos ainda mais avançados. Ao absorver lentamente a energia natural, eles aprimoravam continuamente seu físico, alcançando, em última análise, o objetivo de aumentar sua expectativa de vida. Quanto mais se vivia, mais benefícios se obtinha. Quanto mais benefícios se obtinha, mais se vivia. Foi por isso que Gamamaru do Monte Myoboku viveu por 1000 anos e também adquiriu a capacidade de prever o futuro. Ishiro observou por mais um tempo. Após confirmar que não conseguia ver mais nada, liberou um leve traço de intenção assassina. Então o humano e o gato imediatamente pularam. Koona, com uma velocidade completamente inconsistente com seu tamanho, virou-se para o lado de Ishiro, pronto para atacar a qualquer momento. Shinya estava um pouco mais lento. Ishiro pôde ver claramente que depois que ele se levantou, seu julgamento da direção do perigo não era muito preciso. Foi somente através de sua conexão especial com Koona que ele confirmou a direção de Ishiro e então se virou. Ao ver que a pessoa que apareceu era Ishiro, tanto o humano quanto o gato ficaram atordoados por um momento. Shinya reagiu rapidamente. Ele disse, Professor Ishiro, por que o senhor está aqui? Ishiro disse, não te vi no canteiro de obras. Ouvi da Anbu que você estava aqui, então vim dar uma olhada. Você está absorvendo a energia natural especial do subsolo? Acho que a eficiência é um pouco baixa. Shinya disse com um sorriso amargo. Professor Ishiro, essa eficiência já é altíssima. Quando estávamos na vila, nossa eficiência de absorção não era nem metade da que temos aqui. Ishiro assentiu e disse, por que você não cria uma barreira de energia natural? Se a energia natural dissipada for coletada, sua eficiência poderá aumentar muito mais. Shinya suspirou e disse, não funciona. Depois de montar a barreira de energia natural por algum motivo, a energia subterrânea não sai. Ishiro assentiu. Hehe, professor Ishiro, tem um palpite. Tem a ver com o que eu disse da última vez sobre a relação entre energia natural e Kekkei Genkai, disse Shinya misteriosamente. Especulo que essa energia natural subterrânea seja muito provavelmente algo semelhante ao chakra sábio que foi fundido com a liberação Yang. Arte sábia da liberação de Yang, Ishiro ficou chocado. Então, imediatamente pensou em óbito, pensou no Mangekyou Sharingan. O Mangekyou de óbito podia ser usado continuamente sem risco de cegueira, justamente por ser potencializado pelo poder da liberação de Yang de Hashirama. O Mangekyou Sharingan tinha a restrição de ficar cego quanto mais usado. Anteriormente, Ishiro achava isso uma coisa boa, uma coisa ótima. Se o Mangekyou não tivesse restrições, então o clã Uchiha seria muito assustador. Mas agora que Fugaku havia plantado sementes em Wagakure, Ishiro já via o clã Uchiha como um vassalo de sua aldeia. Nessa época, resolver o problema da cegueira do Mangekyou naturalmente também se tornou sua responsabilidade como Tsuchikage. Se um dia um Uchiha da vila despertar o Mangekyou, podemos trazê-lo aqui para tentar. Seria ótimo se isso pudesse ajudá-lo a recuperar o poder ocular. Ao ver Ishiro tão surpreso, Shinya ficou muito feliz. Ele continuou. Professor Ishiro, eu sei o motivo pelo qual você e o Lorde Terceiro, apesar de terem aprendido o modo sábio, não conseguem usar o chakra sábio para aprimorar sua Kekkei Genkai. O processo de fusão do chakra sábio é combinar diretamente energia física, energia espiritual e energia natural em uma só. Você pode fazer com que o chakra sábio sintetizado lance ninjutsu de uma forma semelhante à transformação da natureza. Mas isso é diferente de como lançamos ninjutsu em nosso estado normal. Em nosso estado normal, quando conjuramos ninjutsu estamos, na verdade, realizando uma transformação da natureza ao conjurá-lo. Por exemplo, liberação de água, onda de choque de água. Aqui estamos usando a transformação da natureza do atributo água ao conjurar o ninjutsu. Mas no modo sábio, você não está realmente realizando uma transformação da natureza, mas está manifestando uma certa propriedade do chakra sábio. O chakra sábio possui originalmente as propriedades dos 5 atributos: vento, terra, relâmpago, água e fogo. Para nós, acostumados à transformação da natureza dos chakras, não é difícil manifestar essas características da arte sábia. Precisamos apenas praticar um pouco para aprendê-las. Por exemplo, arte sábia, liberação de água, onda de choque de água. Acho que ao conjurá-la, você não precisa de uma transformação de atributo água. Você só precisa manifestar o atributo água dentro do chakra sábio. É tudo um mal-entendido nosso. Pensamos erroneamente que o chakra sábio era igual ao chakra normal, e que a arte sábia também só era conjurada após passar por uma transformação da natureza. Ishiro franziu a testa. Ele nunca havia pensado nisso antes.
Nunca havia levado seu próprio combate prático a sério. Conhecendo o poder da Kikimora, ele não queria perder muito tempo aprimorando seu poder de combate. Embora soubesse que o poder de combate também era muito importante, Kaguya havia sido selada por Naruto e Sasuke justamente por não ter esse aspecto. Sua energia e talento eram limitados, e ele não podia se dar ao luxo de fazer muitos desvios. No entanto, a teoria de Shinya parecia ter alguma verdade, e Ichiro pensou ainda mais longe que Shinya. O desenvolvimento de seu primeiro Kekkei Genkai, a liberação de Porcelana, foi bastante problemático. Mas o desenvolvimento de seu segundo, a liberação de Tempestade, foi muito mais fácil. Isso era realmente muito irracional. A liberação de Porcelana tinha atributos duplos de água e terra. Esses eram os atributos primários de Ichiro. Mas o atributo de raio na liberação de Tempestade era seu quarto atributo. A velocidade com que ele dominou seu quarto atributo foi de fato muito maior do que ele esperava. Para isso, ele até desistiu do atributo fogo. Naquela época, ele sempre pensou que era porque seu nível de força havia aumentado e se tornado mais fácil dominar novos atributos. Agora, depois de ouvir o que Shinya disse, Ichiro de repente sentiu que a razão pela qual seu treinamento de liberação de relâmpagos tinha sido tão tranquilo talvez estivesse relacionado ao Jutsu Sábio. Talvez tenha sido justamente porque o Sábio Chakra continha inerentemente todos os 5 atributos que ele conseguiu aprender a liberação de relâmpago tão rapidamente com a ajuda do modo sábio. Isso mesmo. Na verdade, havia muitos indivíduos de nível Kage no mundo ninja, e os Kage do tipo ninjutsu não eram apenas 1 ou 2, porque apenas Hiruzen era capaz de usar ninjutsu de todos os 5 atributos com tanta facilidade. Pensando em Ikura, ele também já era proficiente em todos os 5 atributos, mas o aprimoramento de seus novos atributos era muito lento. Depois de pensar por um momento, Ichiro perguntou novamente, existe alguma maneira de verificar isso? Shinya disse, existe um jeito. Acabei de pensar nisso. Professor Ichiro, você é proficiente em todos os 5 atributos, então não tem valor de referência. Mas o Lorde Terceiro não é proficiente em todos os 5 atributos. Se o Lorde Terceiro puder lançar um ninjutsu de um atributo que ele nunca dominou enquanto estiver no modo sábio, isso provará que o que eu disse está correto. Ichiro assentiu. Este era de fato o método mais direto, mas não era urgente. Ichiro perguntou novamente, você encontrou uma maneira de usar o chakra sábio para lançar um ninjutsu Kekkei Genkai? Shinya coçou a cabeça e disse, ainda não. Ao ouvir isso, Ichiro não se decepcionou. Para um preguiçoso como Shinya, conseguir pensar tanto já não era fácil. Como ele poderia pedir demais? Como Shinya estava de fato treinando o jutsu sábio, Ichiro não disse mais nada. Disse a ele, pode continuar dormindo. A usuária da liberação de calor da areia, Pakura, chegou à Terra da Neve. Preciso ir encontrá-la. Sim. A resposta de Shinya foi bem direta. Ele chamou Koana, que ainda estava de pé, e depois voltou a dormir. Ichiro retornou à base da filial que estava em construção, então encontrou Onoki e lhe contou sobre o experimento com o jutsu sábio. Ao ouvir isso, Onoki também ficou bastante ansioso pelo que Shinya havia dito. Ele nunca havia pensado que conseguiria usar ninjutsu de todos os 5 atributos. Após obter o consentimento de Onoki, Ichiro encontrou um espaço vazio perto da base do galho e começou a montar um selo de energia natural. Capítulo 335. Ichiro rapidamente instalou o selo de energia natural. Ele era muito habilidoso nisso, tendo-o instalado diversas vezes quando estava sozinho ao ar livre. Então, sob a supervisão de Ichiro, Onoki entrou no modo sábio. Em seguida, Ichiro colocou um jutsu de liberação de água no chão, e então fez um sinal para Onoki começar a lançar um ninjutsu de liberação de relâmpago. Embora Onoki nunca tivesse aprendido a transformação da natureza do atributo relâmpago, ele ainda sabia como conjurar uma liberação de relâmpago de nível C. Após sentir o chakra sábio em seu corpo, Onoki começou sua tentativa. Arte sábia, liberação de relâmpagos, guia de relâmpagos. Este era o ninjutsu de liberação de relâmpagos de nível C mais simples. Ichiro havia iniciado seu próprio treinamento de relâmpagos com este. A primeira tentativa falhou, a segunda falhou, mas a expressão de Onoki ficou cada vez mais solene porque, como conjurador, ele já havia sentido a normalidade. Com certeza, na quinta tentativa, um poderoso raio apareceu sobre o jutsu de água que Ichiro tinha acabado de lançar. Ichiro e Onoki, esses dois Tsuchikage, respiraram fundo simultaneamente. Era inacreditável. O palpite de Shinya Matsutani estava correto. Graças à adição de energia natural, o chakra do sábio possuía inerentemente todas as características dos 5 atributos. Bastava que o conjurador os guiasse para fora. Onoki estava muito animado. Isso significava que ele poderia treinar ninjutsu de outros atributos. Mesmo que ele só pudesse usar a liberação de relâmpago no modo sábio, já era uma surpresa para ele. Além disso, de acordo com a teoria do chakra de Ichiro, se ele usasse a arte sábia da liberação de relâmpagos por muito tempo, seria possível para ele realmente dominar a transformação da natureza do atributo relâmpago em algum dia futuro? Ichiro também estava muito animado. A capacidade de lançar ninjutsu de um atributo que não possuía não o afetava. Ele já era proficiente em todos os 5. Mas se o efeito do chakra sábio fosse realmente como Shinya havia previsto, então havia esperança de melhorar sua proficiência no atributo vento. A demora de Konoha em devolver os 7 caudas fez com que Ichiro nunca tivesse tido a chance de atacá-lo. Isso o levou a não se preocupar muito com seu treinamento de atributo vento. Entretanto, agora Ichiro parecia ter encontrado outro atalho. Mas o assunto não era urgente.
Ishiro não conseguia entender a empolgação de Onoki. Deixou-o experimentar a liberação de relâmpagos sozinho, enquanto ia resolver as coisas para lidar com Pakura. A parte mais problemática de lidar com Pakura não era o combate frontal, mas como descobrir seu paradeiro exato. A liberação de calor era muito prejudicial aos ninjas. Ishiro precisava tomar a iniciativa. Caso contrário, se Pakura atacasse primeiro, as perdas do seu lado não seriam pequenas. Mas felizmente a Terra da Neve agora podia ser considerada o território natal de Ishiro. Enquanto ele pensava em como encontrar os rastros de Pakura, uma notícia chegou da capital da Terra da Neve. Alguém está perguntando sobre a informação sobre o tesouro da parede de gelo arco-íris? Perguntou Ishiro, um tanto confuso. Na verdade, Ishiro estava influenciado por seus preconceitos. Tendo visto a história original, ele tinha plena certeza de que o suposto tesouro era apenas a resposta de Sozetsu Kazahana ao desejo de sua filha. Não tinha utilidade para ninguém, mas outros não pensavam assim. Depois de realizar um reconhecimento na capital da Terra da Neve, Pakura foi enganada pelas duas palavras tesouro. Principalmente depois de descobrir que a filial de Ivagakure estava sendo construída perto da muralha de gelo arco-íris, Pakura sentiu que havia descoberto a verdade. O próximo passo era apenas confirmar o que exatamente era o tesouro. De acordo com o pedido de Hasa, depois de descobrir as intenções de Ivagakure, ela poderia retornar para Sunagakure. Após o anoitecer, o grupo de Pakura deixou a capital e se esgueirou em direção à parede de gelo arco-íris. Quando já era tarde da noite, o grupo de Pakura finalmente chegou às proximidades de seu destino. Senhora Pakura, o tesouro está logo à frente. Essa direção deve ser a filial de Ivagakure. A filial está em construção, e coisas como barreiras sensoriais ainda não foram ativadas, relatou um membro da Ambu a Pakura após a exploração. Pakura sentiu e perguntou, há alguém perto do tesouro? A Ambu respondeu, não ousei chegar muito perto, apenas senti e explorei a distância. Não encontrei ninguém, mas não está fora de questão que a outra parte tenha usado meios especiais para esconder seus rastros. Mas mesmo que haja pessoas escondidas lá, o número não será grande. Pakura sentiu e perguntou em dúvida, já que Ivagakure veio pelo tesouro, por que não enviaram pessoas para guardá-lo? O Ambu responsável pelo reconhecimento também estranhou e disse, eu também não entendo. Se Ivagakure já obteve o tesouro, não há necessidade de construir uma filial aqui. Há muitos lugares na Terra da Neve mais adequados para estabelecer uma vila escondida do que este. Mas se ainda não obtiveram, por que deixá-lo abandonado? Nesse momento, outro Ambu disse, será que está solto por fora, mas apertado por dentro? Na superfície não há defesas, mas em segredo, há ninjas de elite guardando-o, tendo preparado uma armadilha específica? Pakura pensou por um momento e disse, não deveria ser. A Terra da Neve já assinou um tratado com Ivagakure. É perfeitamente legítimo que Ivagakure guarde o tesouro. Não há necessidade de manter segredo. Fazer isso os faria parecer culpados. Nesse momento, um Ambu estremeceu de repente e disse apressadamente, Senhora Pakura, será que fomos expostos e Ivagakure armou uma armadilha para nós? Ao ouvir isso, o coração de Pakura também disparou. Não era impossível. Embora ela acreditasse que seu grupo estava bem escondido, afinal, aquele era o território de outra pessoa. De repente, Pakura se viu diante de um dilema. Deveria ir explorar? Se ela fosse, e se Ivagakure realmente tivesse uma emboscada? Seria muito perigoso. Era raro liderar uma equipe em uma missão daquele nível, e Pakura não queria que seus subordinados sofressem muitas perdas. Mas se ela não fosse, embora sua missão pudesse ser considerada completa, retornando apenas com informações pouco claras, Pakura não estava disposta. Só de pensar que Hasa poderia demonstrar uma expressão de decepção, Pakura descartou a ideia de desistir. Eu irei sozinha. Esperem todos aqui. Se algo acontecer, recuem primeiro. Eu vou fugir. Pakura finalmente escolheu um meio termo. Isso fazia algum sentido. Desde o início da Era das Vilas Ocultas, poucos indivíduos do nível Kage haviam sido emboscados pelo inimigo. Segundo o pensamento convencional, se Pakura fosse sozinha, sem ninguém para arrastá-la, seria melhor. No entanto, ao ouvir as palavras de Pakura, um dos líderes do esquadrão da Ambu ficou chocado e disse, Senhora Pakura, isso é muito perigoso. E se Ivagakure atacar sua fraqueza? As consequências serão inimagináveis. Isso também estava correto. Entre os poderosos do nível Kage, os ninjas do tipo Taijutsu eram mais resistentes do que os do tipo Ninjutsu. Se o ninja do tipo Ninjutsu fosse emboscado, era mais perigoso. E Pakura era uma Kage do tipo Ninjutsu com uma fraqueza muito significativa. No entanto, Pakura não estava muito preocupada. Ela disse, fiquem tranquilos, minhas informações não vazaram. E mesmo que Ivagakure saiba que alguém invadiu, eles não necessariamente esperarão que seja eu. Se Ishiro estivesse aqui e ouvisse isso, certamente ficaria sem palavras. Como não poderiam esperar isso? Em um assunto tão importante como esse, se Hasa não enviasse Pakura, enviaria um Jounin de elite para a morte? De qualquer forma, esta era uma filial de Iva, considerada uma das principais bases de Ivagakure. O nível de Jounin de elite simplesmente não era suficiente. Entre os poderosos do nível Kage, se não Pakura, ele enviaria Chiyo ou o próprio Hasa. Chiyo já havia se aposentado e não deixaria a vila por esse tipo de assunto. Ishiro não sabia que Chiyo já havia deixado Sunagakure com Ryozuki. Quanto ao próprio Hasa, qual Kage de uma vila faria pessoalmente esse tipo de trabalho? Nem todo mundo era Ishiro. Acontece que a mente de Pakura estava agora repleta do olhar decepcionado de Hasa, então ela inconscientemente ignorou esses pequenos detalhes. Claro, havia também um motivo pelo qual Pakura estava tão confiante em sua própria força. O Ambu pensou por um momento e então disse, ainda não me sinto confortável com você indo sozinho. Deixe o esquadrão ir com você. Eles podem coordenar com você.
Pakura franziu a testa ligeiramente, mas não recusou. Assim Pakura, liderando um esquadrão Ambu de 4 homens, aproximou-se rapidamente na direção da parede de gelo arco-íris. Pakura escolheu uma direção distante da base da filial de Ivagakure. Os 5 passaram um tempo considerável se aproximando da muralha de gelo arco-íris. Com a ajuda do luar tênue, Pakura olhou para os altos e impecáveis muros de pedra à sua frente, perdida em pensamentos. Há de fato um problema com este lugar. Estes muros de pedra claramente não são formados naturalmente. Este deve ter sido um sítio arqueológico importante, construído artificialmente há muito tempo. Pode realmente haver um tesouro lá dentro. Talvez seja algo remanescente do período dos reinos combatentes. Embora o mundo ninja não tivesse um cenário em que quanto mais antigo algo fosse, mais poderoso seria, o período dos estados combatentes também produziu muitas potências. Eles podem ter deixado algumas coisas realmente boas para trás. Preciso descobrir o que tem lá dentro. No mínimo, preciso descobrir se há alguma possibilidade de Tsunagakure ganhar um pedaço do bolo. Pensando nisso, Pakura diminuiu o passo e fez sinal para que os 4 membros do esquadrão Yin continuassem seguindo. O que Pakura não sabia era que naquele momento, um par de olhos observava naquela direção do ar. Desde que Ishiro recebeu a notícia da direção da capital da Terra da Neve, ele imaginou que Pakura poderia vir até a muralha de gelo arco-íris para fazer um reconhecimento. Então ele ficou esperando ali desde o início. O olho da mente de Ishiro conseguia sentir as flutuações de chakra de Pakura e seus 4 companheiros, mas seu olho nu não conseguia enxergar com clareza. Ele só conseguia ver uma sombra tênue se movendo ocasionalmente. Ishiro ficou realmente perplexo. Por que só há 5 pessoas? As informações de cura mostraram que Pakura havia trazido pelo menos algumas dezenas de pessoas. Será que elas se separaram? Ou é só o grupo avançado? Ishiro já havia entrado no modo sábio, mas em sua percepção aprimorada pela arte sábia, havia apenas 5 fontes de chakra. Mas agora mesmo, o ninja claramente havia explorado a vizinhança. Eu não assustei a cobra e deixei a pessoa ir embora. Ishiro pensou inicialmente que estaria esperando pela força principal liderada por Pakura, mas apenas 5 haviam chegado. Felizmente Pakura estava entre esses 5. Aquela enorme e escaldante fonte de chakra devia ser ela. Entre os ninjas enviados pela areia desta vez, apenas Pakura tinha valor, Ishiro desprezava os outros. Já que esse é o caso. Liberação de porcelana, chuva de kunai. Diante de Pakura, a tática de Ishiro foi simples. Ele usou diretamente a liberação de porcelana para gerar uma grande quantidade de kunai de ataque físico, cobrindo completamente toda a área ao redor dela. Nada bom. Ataque inimigo. É uma emboscada. É kunai. As informações da senhora Pakura vazaram. Defesa total. Liberação de terra. Muro de estilo terra. Liberação de vento. Barreira de furacão. Armadura de areia. Técnica de marionete. A flutuação de chakra causada pela liberação de porcelana de Ishiro foi enorme. Pakura e seu grupo já estavam em alerta máximo e responderam imediatamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 336. Essas kunai conseguem virar esquinas. Estão sendo controladas. Cuidado. Isto é liberação de porcelana. A pessoa no céu é o quarto Tsuchikage. Senhora Pakura, encontre uma oportunidade e recue primeiro. A voz do Ambu que disse isso tremia. Todos os ninjas de outras vilas ocultas sabiam que Ishiro havia desenvolvido a Kekkei Genkai de liberação de porcelana, e também conheciam suas características e habilidades. Especialmente os ninjas da areia. Muitos aspectos da liberação de porcelana de Ishiro foram inspirados em seu jutsu de manipulação de areia. Após confirmar que o oponente era o quarto Tsuchikage, Ishiro, o esquadrão imediatamente fez um julgamento. Pakura provavelmente não era seu oponente. E pelo visto, a inteligência de Pakura provavelmente já havia sido captada por Ishiro há muito tempo. Mais importante ainda, essa pessoa, Ishiro, era notoriamente insidiosa. A outra parte provavelmente tinha outros planos. Hoje, era provável que as coisas não terminassem bem para eles. Contanto que Pakura conseguisse escapar, o sacrifício de todos seria significativo. Os 4 membros do esquadrão Yin começaram a persuadir Pakura a encontrar uma oportunidade de recuar. Mas nessa situação, até onde Pakura poderia chegar depois de deixar a proteção dos 4? Para ser honesto, não foi sem razão que o esquadrão Yin foi enviado para cooperar com Pakura. Suas diversas medidas defensivas surpreenderam até Ishiro. Liberação de terra e liberação de vento eram uma coisa, mas havia até um ninja que conhecia o jutsu de manipulação de areia, assim como um marionetista que podia criar uma marionete defensiva de grande área. Não importava o ângulo em que a chuva de kunai de Ishiro atacava, ela era bloqueada pelo esquadrão Yin. Se o emaranhamento continuasse, Ishiro certamente venceria. O mero esquadrão da Ambu, por melhor que fosse na defesa, só conseguiria resistir por pouco tempo aos ataques contínuos de Ishiro. No entanto, Ishiro não estava despreparado para a situação. A Pakura desta vida não era um peão traído por Hasa. Pelo contrário, Hasa havia preparado especialmente para Pakura um esquadrão da Ambu que poderia compensar suas deficiências. Ishiro nem deu ao esquadrão Yin a chance de um breve impasse. Liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Liberação de vento, tornado de vento. Ishiro rapidamente mudou de tática, abandonando a liberação de porcelana e lançando um ninjutsu combinado da arte sábia. Quando a chuva de kunai parou e Pakura estava se preparando para contra-atacar, o ninjutsu combinado de Ishiro já havia tomado forma. Liberação de calor, barreira de alta temperatura.
Pakura rapidamente formou um escudo de chamas feito de liberação de calor sobre os 5. A liberação de calor ainda era muito eficaz na defesa contra ataques de ninjutsu elemental. Quando o ninjutsu convencional se aproximava da liberação de calor de alta temperatura, ele queimava e deformava, perdendo seu poder. No entanto, esta era a arte sábia de Ishiro, e um ninjutsu combinado. Além disso, era uma combinação de vento e fogo, o mesmo que a liberação de calor. Não havia água para ser neutralizada por ela. Embora a barreira de alta temperatura de Pakura tenha enfraquecido efetivamente o poder do ninjutsu combinado de Ishiro, ela ainda não conseguiu bloqueá-lo completamente. Uma grande quantidade de chamas atravessou a obstrução da barreira de alta temperatura e rapidamente cobriu o solo. Desamparados, os 4 membros do esquadrão imediatamente começaram a se salvar. Entretanto, o ninja do estilo vento e o marionetista, devido à sua falta de boa resistência ao fogo, foram mortos diretamente. E embora o ninja do estilo terra e o ninja manipulador de areia tenham se esquivado do ataque fatal, eles também ficaram gravemente feridos. Escondidos atrás de seus respectivos ninjutsus, ainda estavam queimados pela alta temperatura. Num piscar de olhos, 2 dos 4 subordinados de Pakura estavam mortos e 2 ficaram feridos bem diante dos seus olhos. Pakura estava ansiosa e furiosa. Ela não estava ferida. Possuindo a liberação de calor, ela não tinha medo algum do ninjutsu combinado de vento e fogo de Ishiro. Se fosse uma luta corpo a corpo, ela nem escolheria se defender desse tipo de ataque, mas atacaria simultaneamente. Mas a raiva de Pakura estava destinada a não ter onde ser desabafada porque depois que a combinação vento-fogo fez seu trabalho, Ishiro voltou a usar a liberação de porcelana. A kunai de porcelana que havia sido bloqueada pelo esquadrão In, sob o controle de Ishiro, imediatamente disparou em direção a Pakura novamente. Diferentemente de antes, dessa vez não havia mais ninguém que pudesse ajudar Pakura a bloquear um ataque físico. Pakura rasgou um pergaminho de ninjutsu, formando uma pequena casa de areia ao redor do corpo. Então todos os lados de Pakura, incluindo o céu e o chão, foram imediatamente cobertos de areia. Esta foi uma medida de salvamento deixada por Rasa para Pakura. As sobrancelhas de Ishiro franziram levemente, não por causa da técnica de Pakura, mas porque, através de seu olho da mente, ele sentiu que Pakura abaixo parecia estar preparando um grande movimento. Depois de pensar por um momento, Ishiro criou um clone da Terra, fingindo controlar a liberação de porcelana no ar, enquanto seu corpo principal voava rapidamente para um lugar mais alto e distante. Embora Ishiro não achasse que Pakura pudesse representar qualquer ameaça para ele voando no ar, como um conspirador suficientemente astuto, Ishiro ainda mantinha um certo nível de vigilância. A casa de areia não era resistente e logo ficou dilapidada sob o ataque da chuva de kunai. No momento em que a casa de areia estava prestes a se despedaçar, ela explodiu sozinha. A violenta explosão fez com que a maioria das kunai que atacavam a casa voassem. Os poucos que conseguiram chegar perto de Pakura tinham pouca força restante. E aproveitando essa brecha, Pakura usou o golpe final que havia preparado. Liberação de calor, chamas furiosas queimam os céus. Este era o ninjutsu ofensivo mais forte de Pakura, o jutsu de liberação de queimadura de nível S que ela mesma havia desenvolvido. Em um instante, uma grande quantidade de chamas de liberação de queimadura começou a se espalhar de Pakura no centro em uma velocidade explosiva. E sob o controle de Pakura, as chamas se concentraram em avançar em direção ao clone da Terra de Ishiro que voava no ar. Sem durar nem um segundo, o clone da Terra se dissipou diretamente. Essa cena realmente chocou Ishiro. Será que Pakura está preparando um ninjutsu suicida como o de Deidara na história original? Não, é um pouco melhor que o de Deidara. Pakura, como mestre da Kekkei Genkai da liberação de calor, não se feriu. Mas depois que as chamas se dissiparam, Ishiro ainda conseguia sentir claramente a fraqueza de Pakura. Ataque o inimigo enquanto ele está caído. Ishiro mais uma vez formou uma grande quantidade de kunai de porcelana e, sem demora, as lançou contra Pakura. Neste momento, Pakura não teve outra escolha e mais uma vez usou a liberação de queimadura para a defesa. E o que você sabe é que a liberação de queimadura ainda foi capaz de bloquear a chuva de kunai de porcelana de Ishiro até certo ponto. A kunai de porcelana, ao contrário da kunai de ferro real, tinha um ponto de fusão relativamente baixo. Ao passar pelo escudo de liberação de calor, uma grande parte dela queimava e caía. Mas ainda houve alguns que avançaram pela defesa da liberação de queimadura e atingiram Pakura. Isso mesmo, acertar. Primeiramente, Ishiro não queria entrar em guerra com Tsunagakure completamente e não podia matar Pakura. Não que Ishiro tivesse medo do país do vento, mas sim que Konoha pudesse colher os benefícios. Portanto, as pontas dessa onda de chuva de kunai de Ishiro não eram afiadas. E depois de queimada, o poder da chuva de kunai foi bastante reduzido. Portanto, o que Pakura suportou não foi a perfuração de uma arma afiada, mas o impacto de pedras. Entretanto, embora esse tipo de ataque não tenha sido fatal, foi o suficiente para feri-la gravemente. Pouco tempo depois, sob os golpes de Ishiro, Pakura não conseguia nem manter seu escudo de liberação de queimadura. Vendo isso, Ishiro interrompeu o ataque das pedras e, em vez disso, manipulou as pedras para transformá-las em lama, envolvendo Pakura, e então a selou. O processo de selamento não foi tranquilo. Pakura continuou resistindo com sua liberação de calor, dificultando a aproximação das runas de selamento condensadas pelo chakra de Ishiro. Muitas vezes, antes que pudessem fazer efeito, o chakra contido nelas era consumido pela liberação de calor. O selamento também exigia suporte de chakra, especialmente no estágio inicial, quando o conjurador tinha que liberar uma grande quantidade de chakra para suprimir o alvo do selamento. Mas isso não foi necessário mais tarde. A maioria dos selos conseguia extrair chakra do objeto selado para manter automaticamente o funcionamento do selo. Isso era muito difícil de conseguir, e era por isso que havia poucos ninjas no mundo ninja que eram habilidosos em jutsus de selamento. No entanto, a resistência de Pakura não durou muito. Gravemente ferida, ela
ela logo não conseguiu mais manter a potência de suas chamas de liberação de calor. Pouco tempo depois, Pakura foi completamente engolida pela lama e finalmente selada. Entretanto, como não tinha a intenção de tirar a vida de Pakura, Ishiro deixou a cabeça dela exposta, não completamente envolta em lama. Ufa, Ishiro suspirou aliviado. De fato, nenhum Kage era fácil de lidar. Até mesmo Pakura, que foi morta pela trama na história original, tinha esse tipo de contra-ataque desesperado. Como Pakura havia sido capturada viva, o resto foi fácil. Ishiro selou casualmente os 2 membros feridos da Anbu de Suna. Os 2 tiveram sorte. Estavam escondidos no ninjutsu defensivo que criaram, e Pakura havia evitado deliberadamente a posição deles quando teve seu ataque. Então, ambos conseguiram sobreviver teimosamente. Mas era inevitável que seus ferimentos fossem mais graves, e agora ambos estavam em coma. Ishiro usou sua liberação de porcelana para arrastar os 3 indivíduos selados e rapidamente retornou à base da filial. Quanto aos outros ninjas da areia que vieram com Pakura, Ishiro não se importava mais. Com Pakura capturada, os outros certamente não ousariam agir precipitadamente. E Ishiro acreditava que Rasa certamente estaria disposta a pagar um alto preço para tê-la de volta. Todos os outros juntos não eram tão importantes quanto Pakura. Isso era fácil de entender. Se Ikura fosse capturado, mesmo que a outra parte exigisse jutsu sábio, ninjutsu de nível S ou métodos de treinamento de Kekkei Genkai, Ishiro os daria. Embora ter mais ninjutsu de nível S pudesse aumentar a base da vila, levaria 10 ou até 100 anos até que um ninja capaz de treinar tal ninjutsu aparecesse. Por exemplo, Konoha tinha muitos ninjutsus de nível S e jutsus proibidos, mas havia pouquíssimas pessoas na Konoha atual que podiam usá-los. Aquele que finalmente podia usar o deus voador do trovão morreu jovem. Quanto àqueles que colocaram o jutsu proibido, reencarnação do mundo impuro, em um pedestal, eles foram os ninjas desonestos, Orochimaru e Kabuto. Em Iwagakure, a mesma coisa. Na história original, a liberação de poeira só era conhecida por Onoki até o final. Quando Ishiro estava lutando contra Ikura perto da parede de gelo do arco-íris, o ramo de Iwagakure também o viu. Era impossível não ver. Para um ninjutsu de combinação de vento e fogo com poder superior ao rank a aparecer à noite, o terrível poder destrutivo contido nele podia ser sentido até mesmo a uma grande distância. E o golpe final de Pakura teve um poder que superou a maioria dos ninjutsus de nível S e assustou até o Onoki. A liberação de poeira de Onoki possuía um poder destrutivo aterrorizante que o general Kekkei Genkai não tinha, mas em termos de alcance, não podia ser comparada à poderosa liberação de queimadura que Pakura tinha acabado de liberar. A princípio, Onoki não pretendia enviar ninguém, apenas instruir os Anbu a reforçarem sua guarda para evitar que qualquer ninja da areia se infiltrasse durante o caos. Tanto a liberação de porcelana quanto a combinação arte sábia estavam dentro das expectativas de Onoki. Ele estava muito calmo. Mas depois daquela onda final, Onoki não conseguiu mais ficar parado. Ele nem chamou mais ninguém e voou direto para o campo de batalha na velocidade mais rápida. No meio do caminho, Onoki encontrou Ishiro que estava voltando. Capítulo 337. Onoki primeiro examinou Ishiro cuidadosamente, e somente depois de confirmar que ele estava completamente ileso é que ele decidiu voltar seu olhar para os 3 cativos. O olhar de Onoki passou pelos 2 membros da Anbu da areia e finalmente se fixou em Pakura, cuja cabeça machucada e inchada era a única coisa exposta. Após identificá-la cuidadosamente, ele perguntou: "Esta é a usuária da liberação da queimadura da areia, Pakura?" Pakura já estava em coma naquele momento e não tinha ideia de sua situação. Ela desconhecia completamente a conversa entre os 2 Tsuchikage. Enquanto voava de volta com Onoki, Ishiro assentiu e disse: "Sim, mas eu só vi 5 ninjas, incluindo Pakura. 2 estão mortos. Não sei para onde os outros foram." Assim como Ishiro, Onoki não estava preocupado com os outros ninjas da areia. Em vez disso, mudou de assunto e perguntou a Ishiro: "O que houve com aquela liberação de calor em larga escala agora?" O poder daquele ataque definitivamente superou um ninjutsu convencional de nível S. Onoki ainda tinha medos persistentes. O mais importante é que o alcance afetado por este jutsu era muito grande. Vale ressaltar que Onoki, que estava na base do ramo, sentiu ondas de calor vindo em sua direção. Conseguir cobrir uma área tão grande, sem mencionar que Pakura havia deliberadamente controlado as chamas furiosas para que elas se dirigissem ao céu naquele momento. Se tivessem coberto todo o chão, o alcance teria sido ainda maior. Isso significava que o poder destrutivo de Pakura era quase comparável ao de uma besta com cauda. Ishiro explicou: "Esse deveria ser o trunfo supremo de Pakura, mas requer um período de tempo para ser preparado antes de ser lançado. Durante esse período, a flutuação de chakra do corpo dela é muito forte. Desde que se aprenda um pouco de ninjutsu sensorial, ele pode ser detectado e não é difícil de lidar. E depois de lançar esse jutsu, a força de Pakura cai drasticamente. Um Jounin de elite provavelmente seria suficiente para matá-la." Ishiro sabia o que preocupava Onoki, então ele explicou: "O que você planeja fazer com essa Pakura?" Onoki perguntou novamente. "Troque-a por algumas coisas com Rasa. É que ainda não decidiu o que trocar especificamente." "Lorde Terceiro, há algo que você precise urgentemente da sua parte?" perguntou Ishiro. Onoki pensou por um momento e disse: "Não há necessidade de nada em particular. Você pode decidir por si mesmo." Onoki não estava preocupado com a capacidade de Ishiro nesse aspecto. Ishiro nunca havia deixado a vila sofrer uma perda. "Já que o assunto está resolvido, Lorde Terceiro, levarei Pakura de volta à vila primeiro. A construção desta base secundária ficará a seu cargo." Os assuntos que Ishiro precisava resolver na Terra da Neve estavam finalmente concluídos, e era hora de voltar. Sim,
Desta vez estabelecia uma filial na Terra da Neve. Kavakita também foi enviado por você para expulsar bandidos do país, e você enviou Ikura para a fronteira. Nessas circunstâncias, você não deveria ter vindo pessoalmente novamente. Não faça isso novamente da próxima vez. Antes, não havia escolha. Agora, a vila precisa de um indivíduo de nível Kage alocado. Kitsushi sozinho não é suficiente, e An também não é suficiente. É só uma Pakura. Ikura e eu não teríamos que pagar um preço alto para derrubá-la. Ela não vale o risco que corremos. Embora o golpe final de Pakura tenha sido realmente assustador, Onoki sentiu que se ele e Ikura tivessem agido juntos, Pakura não teria tido a chance de usar aquele tipo de ninjutsu. Ishiro concordou com a cabeça, mas o que ele pensou foi, da próxima vez, não posso mandar todos os Kage para fora. Além de mim, pelo menos um deve ficar na vila. Se não, como posso sair e me divertir? Antes de partir, Ishiro foi visitar Natsuki novamente. A garotinha estava muito satisfeita com sua vida depois de deixar a vila e insistia para que Ishiro voltasse logo e não se preocupasse com ela. Desamparado, Ishiro pegou os 3 cativos, incluindo Pakura, e voou de volta para Iwagakure. Em Sunagakure, Hasa recebeu a notícia enviada pela Anbu enviada à Terra da Neve. Pakura estava desaparecida. Os Anbu concordaram que se uma grande batalha realmente ocorresse do lado de Pakura e ela fosse emboscada, o lado deles recuaria primeiro. Como resultado, antes mesmo que Pakura chegasse perto da parede de gelo arco-íris, uma violenta flutuação de chakra irrompeu ali, seguida por um choque deslumbrante de ninjutsu. Os Anbu ainda estavam muito preocupados com Pakura. Embora soubessem que não poderiam intervir em uma batalha daquele nível, ainda deixaram um esquadrão de ninjas para trás para dar apoio a ela. Acontece que esse esquadrão esperou ali por um longo tempo sem ver nenhum sinal de Pakura em fuga. Finalmente, depois que Pakura lançou aquele ninjutsu aterrorizante, não houve nenhum movimento. Este esquadrão da Anbu foi considerado responsável. Eles esperaram no local por metade da noite e só saíram para se encontrar com a força principal quando o céu estava prestes a clarear. No dia seguinte, a Anbu, não tendo recebido nenhuma notícia relacionada a Pakura, só pôde transmitir rapidamente a informação de volta para Sunagakure por meio de um canal especial. Desaparecida? Morta ou capturada? Provavelmente foi capturada. Uma Pakura que usou chamas furiosas queimando os céus deve estar extremamente fraca. Se ela não derrotou o inimigo, então foi ela quem foi derrotada. Nessa situação, Iwagakure provavelmente escolheria capturá-la. O tesouro do daimyo da Terra da Neve? Que pena! Com Pakura capturada, não só era impossível para Hasa cobiçar os interesses de Iwagakure, mas ele poderia até ter que pagar um preço considerável para tê-la de volta. Depois de ler todas as informações, o rosto de Hasa ficou extremamente feio. Ela até usou chamas furiosas queimando os céus e mesmo assim foi capturada. Será que ela encontrou Onoki ou Ishiro? Ikura não deveria ter esse tipo de força. Caramba! Hasa ficou em silêncio em seu escritório por um longo tempo, então ele disse suavemente, alguém. Após retornar à vila, Ishiro aproveitou o estado inconsciente de Pakura para coletar um grande tubo de sangue dela para a pesquisa da vila sobre liberação de calor. Em seguida, pediu à equipe de barreira que cooperasse com ele para lançar um jutsu de selamento de nível S nela. Só então Pakura foi trancada na prisão de Anbu para aguardar notícias de Hasa. Agora, Ishiro estava ansioso para testar o método que Shinya havia mencionado. Ele primeiro entrou no modo sábio e depois começou a praticar a arte sábia do ninjutsu de liberação de vento. O ninjutsu de liberação de vento que Ishiro praticava era principalmente o desenvolvido por Ogura Saki. Outros jutsus de vento eram secundários. Afinal, Ishiro queria seguir o caminho da liberação de chamas de Saki, então era melhor seguir o ritmo dela. 2 dias depois, Ishiro sentiu que sua proficiência em ninjutsu de liberação de vento havia aumentado um pouco. O potencial da arte sábia estava realmente muito além da sua imaginação. Originalmente, na visão de Ishiro, a arte sábia poderia melhorar o físico de um ninja e prolongar a vida. Esse era o principal propósito de sua pesquisa. Ele estava preocupado que, assim como Madara Uchiha, ele só descobriria o verdadeiro significado do chakra em seus últimos anos. Madara claramente tinha a força necessária para alcançar a paz no mundo ninja por sua própria vontade, mas, infelizmente, sua vida foi curta. Ishiro, por outro lado, não queria encontrar o caminho para Kekimora apenas para descobrir que seu corpo já havia se deteriorado completamente. Quanto ao uso da arte sábia para aumentar o poder de combate, esse era o efeito com o qual ele menos se importava. Depois de dominar verdadeiramente o modo sábio, sua compreensão da arte sábia ganhou outra dimensão. Ela podia aumentar lentamente o limite superior do chakra. Isso era muito importante para ele. Foi justamente por causa do quádruplo aprimoramento do Kekkei Genkai de liberação de porcelana, do Kekkei Genkai de liberação de tempestade, do Kekkei Touta de liberação de luz e do modo sábio, que gradualmente aprimorou seu corpo, que Ishiro pôde experimentar aquele ninjutsu de liberação de porcelana em larga escala ao lidar com Doto. Caso contrário, com sua quantidade lamentavelmente pequena de chakra, como ele poderia se dar ao luxo de ser tão extravagante? Resumindo antes, a compreensão de Ishiro sobre a arte sábia tinha 3 pontos: aumento da expectativa de vida, aumento do poder do ninjutsu e aumento da quantidade de chakra. Mas agora, Ishiro havia mudado completamente essas cognições superficiais. O chakra sábio, ou melhor, a energia natural, continha poderes muito mais mágicos do que ele imaginara.
Talvez, se um dia ele descobrisse que o caminho da fusão de chakras era intransitável, ele pudesse escolher a segunda melhor opção e trilhar o caminho do modo sábio. Só que esse caminho estava destinado a ser longo e tedioso, e era difícil dizer se ele conseguiria sobreviver à grande guerra dos deuses da história original. No momento em que Ishiro estava perdido em pensamentos, o capitão da Ambu Rei aproximou-se. Lord Tsuchikage, chegaram notícias da areia. Eles querem trocar por Pakura. O Kazekage pede as condições do nosso Iwagakure. Ishiro deu um leve sorriso e disse: eles finalmente chegaram. Voltem ao escritório do Tsuchikage. Vai e convide os conselheiros para uma reunião. Sim. Rei reconheceu e saiu. Na sala de conferências, além de Ishiro, Mei, Saka, Ikura, Shiko e Kitsushi, também estavam 2 assistentes do Tsuchikage responsáveis por tomar notas, assim como o rei. O ninja responsável por contatar Hasa. Ishiro disse: o Kazekage quer trocar por Pakura conosco. Você tem alguma sugestão? O que seria bom para trocar? Mei pensou por um momento e disse: se não há nada particularmente desejado, vamos conseguir algum dinheiro. Os fundos militares da Terra da Neve ainda não chegaram, e a construção da filial já começou. As finanças da vila estão um pouco apertadas. Saka disse: pedir dinheiro não é um bom negócio. O daimyo do País do Vento não apoia muito o 4º Kazekage. Os fundos de Sunagakure são todos obtidos pelo Kazekage, que escava minas de ouro. Eles não conseguem produzir muito dinheiro. É melhor verificar se há algum ninjutsu de alto nível. Ishiro e os outros refletiram. Embora Sunagakure tivesse muitos ninjutsus de alto nível, não havia nenhum que Iwagakure precisasse. Que tal trocar por técnicas de marionetes? Disse Saka. Ikura balançou a cabeça. Não é um bom negócio. Nossa aldeia não tem condições para o desenvolvimento de marionetistas. Mesmo que aprendamos as técnicas de marionetes da areia, não conseguiremos muita coisa. Marinheiros são ninjas técnicos, um pouco como mestres de selamento. Eles precisam de trocas mútuas ainda mais do que os mestres de selamento. Nossa vila não tem um único marionetista no momento. É uma perda grande demais desperdiçar a oportunidade com isso. Shiko então sugeriu: se não conseguimos pensar em nenhum benefício tangível, por que não realizar outro exame Chunin conjunto para fortalecer a aliança entre os 2 países? Ikura também concordou com a cabeça e disse: podemos até aproveitar esta oportunidade para aprofundar a cooperação entre os 2 lados. O Kazekage tem sido relativamente exclusivo de nossa Iwagakure nestes anos. Embora ele não tenha cortado completamente as rotas comerciais, o principal motivo é a insistência do daimyo do País do Vento. Esta é uma boa oportunidade para quebrar o impasse. Ao ouvir as palavras de Shiko, Kawakita disse: talvez possamos considerar a possibilidade de fazer algumas partidas amistosas com a areia, não apenas com os genins. Alguns Chunins veteranos, Chunins geniais e até mesmo Junins podem participar, para competirmos entre si e melhorarmos juntos. Kawakita estava pensando em sua própria experiência e sentiu que poderia lutar por algumas oportunidades de combate para os outros ninjas da vila. Capítulo 338. Ishiro pensou por um momento e disse: Rei, pergunte ao Kazekage. O ataque de Pakura à nossa filial de Iwagakure em desrespeito à aliança entre os nossos 2 lados, foi a mando de Vossa Excelência Kazekage? O Kazekage deseja iniciar uma guerra. Se o Kazekage pretende iniciar uma guerra, aceitaremos o desafio. Se o Kazekage não pretende romper a aliança, então Iwagakure também está disposto a continuar mantendo um bom relacionamento com Sunagakure. No entanto, desta vez, Pakura atacou nossa filial de Iwagakure com um ninjutsu que ultrapassava o nível S, resultando na morte de mais de 100 de nossos ninjas, incluindo muitos Junins de elite e Junins. Esperamos que Sunagakure possa considerar arcar com a pensão desses ninjas. Como ponto de explosão do ninjutsu de grande alcance de Pakura foi deliberadamente escolhido na área central da nossa filial. Ele destruiu a filial que acabávamos de construir com grande custo. Esperamos que a areia possa fornecer algum apoio de marionetes para nos ajudar a acelerar a reconstrução da filial. Além disso, diga ao Kazekage que Iwagakure não quebrará proativamente o acordo de aliança entre nossos 2 lados. Para expressar a atitude de Iwagakure, planejamos realizar outro exame Chunin conjunto. Pedimos ao Kazekage que apoie definitivamente e lembre-se de enviar o gênio genial de Sunagakure para participar. Esperamos que Sunagakure possa produzir outro gênio como Ryozuki e mais uma vez vencer o campeonato nos exames ninja. Nessa ocasião, também poderemos discutir questões de cooperação aprofundada entre nossas 2 aldeias e nossos 2 países. Ao mesmo tempo, para mostrar a determinação de Iwagakure em manter a aliança, sugiro que durante os intervalos dos exames Chunin, possamos conduzir alguns treinos razoáveis, para dar aos Chunin, e até mesmo aos Junins de ambos os lados uma oportunidade de competir com ninjas do mesmo nível, para que possamos melhorar juntos. Finalmente, ouvi dizer que a estimada anciã Chiyo, da sua aldeia, tem um ninjutsu que pode reviver os mortos. Já que Pakura matou tantos dos nossos ninjas, gostaria de tentar ver se conseguimos trazê-los de volta. Imploro a Vossa Excelência Kazekage que me dê essa oportunidade. Quanto à questão da troca por Pakura, o Lord Kazekage está sendo formal demais. Depois que os exames Chunin terminarem, o Lord Kazekage pode simplesmente levá-la de volta. Com a aliança entre os nossos 2 lados, não há necessidade de ser tão educado. Nunca mais mencione nenhuma condição de troca. Mei, Saka, Ikura, Shiko, Kawakita, Rei, os 2 assistentes do Tsuchikage. Todos olharam para Ishiro com olhos incrédulos. Então eu ainda não entendi o Lord Tsuchikage o suficiente.
A princípio, morávamos no primeiro andar. Você disse que queria que morássemos mais perto e nos mudou à força para o segundo andar. A princípio, pensei que assim você, no terceiro andar, pudesse ouvir alguns dos nossos movimentos. Mas só hoje descobri que você pega o elevador para os andares superiores todos os dias. Simplesmente não conseguimos adivinhar em qual andar você mora. Apenas Kitsushi abriu a boca como se todos os pedidos tivessem sido atendidos, e só ele não disse nada. Será que eu deveria ter feito algumas exigências agora mesmo? Ainda é tarde demais? Por que me sinto como se tivesse perdido? Há mais alguma coisa a acrescentar? Perguntou Ichiro. Vendo que ninguém reagiu, ele disse, então vamos encerrar a reunião. Rei, vou ter que incomodá-la para fazer outra viagem até a fronteira. Rei engoliu em seco e disse, não é problema nenhum, não é problema nenhum. Ichiro assentiu satisfeito e saiu calmamente do escritório. Ichiro estava no auge da prática da liberação de vento e não tinha tempo para discutir com Hasa. Depois de contar o assunto para Rei, foi direto para o campo de treinamento para treinar. Ao mesmo tempo, dentro da Anbu de Wagakure, um projeto de pesquisa estava em andamento. O conteúdo da pesquisa era Kekkei Genkai da liberação da queimadura. A força principal da pesquisa era o chefe do departamento médico, Nakata Hajime, e vários ninjas da Anbu especializados em experimentos biológicos. A equipe de pesquisa também contou com um consultor importante, Ogura Saki. Como ninja Kekkei Genkai com atributos duplos de vento e fogo, Saki foi a melhor referência para estudar a liberação de calor de Pakura. E Saki também queria acelerar e aprofundar o desenvolvimento de sua liberação de chama através do estudo da liberação de queimadura. Não muito longe da equipe de pesquisa da liberação de queimadura, havia uma sala de interrogatório completamente selada, onde o ninja manipulador de areia estava sendo interrogado. Tsunagakure e Iwagakure eram agora aliados, e Pakura deveria ser devolvida, então Ichiro não poderia ir muito longe. Tirar um tubo de sangue enquanto ela estava inconsciente era suficiente. Mas os dois que foram capturados junto com Pakura poderiam ser tratados como mortos. A areia nem sabia se eles estavam vivos ou mortos. Assim que os dois foram levados para Anbu de Iva, começaram a ser submetidos a vários tipos de tortura. De qualquer forma, Ichiro não tinha intenção de deixá-los retornar vivos para Tsunagakure. Contanto que conseguisse informações, não importava se Anbu os aleijasse ou os matasse. O ninja do estilo terra não tinha muita importância para Iwagakure, mas este ninja manipulador de areia era diferente. Iwagakure não possuía o jutsu de manipulação de areia. Esta era uma técnica secreta da areia. Embora a liberação de porcelana de Ichiro fosse um pouco semelhante à manipulação de areia, esta era uma Kekkei Genkai e não podia ser aprendida. A manipulação de areia, por outro lado, era um jutsu secreto e podia ser aprendida. É claro que a mente dessa pessoa certamente tinha um selo para proteger o jutsu secreto de ser vazado, então era necessário usar tortura, genjutsu e outros métodos para fazer a outra parte se desesperar, ficar atordoada e então dizer ela mesma. Claro, ninguém podia garantir que seria eficaz. Afinal, o oponente também era um ninja qualificado, um ninja excepcional, disposto a cobrir a retirada de Pakura. A missão do Capitão Rei da Anbu foi concluída com muita tranquilidade. Hasa, com seu ponto vital pressionado, não tinha intenção de pechinchar sobre as condições de Ichiro e concordou prontamente com tudo. Além disso, Hasa também afirmou que durante os exames Chunin conjuntos, ele faria com que as equipes participantes de Suna trouxessem tudo com elas. Entre os que ouviram a notícia, Kitsushi foi o mais deprimido, sentindo que havia perdido pelo menos um pequeno objetivo. A notícia de que Tsunagakure participaria novamente de um exame Chunin conjunto organizado por Iwagakure causou outra sensação. Como os únicos que sabiam da captura de Pakura eram os superiores ou os Anbu de Iwagakure e Tsunagakure, as outras aldeias ocultas desconheciam o motivo. Todos ficaram extremamente perplexos. Em Konoha, a situação era a mesma. Em uma reunião de alto nível, Tsunade, Hiruzen, Koharu, Omura e o recém-nomeado comandante Jounin, Shikakunara, não conseguiam entender o motivo. Claramente a areia havia se tornado cada vez mais assertiva nos últimos 2 anos, e muitas das políticas de Tsunagakure visavam excluir Iwagakure. Por que Hasa mudará de ideia repentinamente? Apenas uma pessoa recebeu informações em primeira mão que ninguém mais teve. Essa pessoa era, claro, nosso Lord Danzou. Hiruzen, Tsunade, sua Anbu é muito incompetente. Tanto tempo se passou e vocês ainda não obtiveram uma única informação. Há um problema com o atual mecanismo de treinamento da Anbu. Seu desempenho nos últimos anos tem piorado cada vez mais. A Anbu já perdeu sua função de dissuadir outras aldeias ocultas. Entregue a Anbu para a raiz treinar. Treinar a Anbu é, em primeiro lugar, o dever da raiz. Bate. Tsunade bateu com força na mesa de conferências e gritou furiosamente. Danzou, o que você está dizendo? Os olhos de Danzou estavam fixos em Hiruzen. Sem sequer olhar para Tsunade, ele jogou um pergaminho e disse, esta é a informação obtida pela raiz. Hiruzen franziu a testa e disse, como essa informação foi obtida? Hiruzen, não adianta discutir isso. O propósito de um ninja é completar a missão. Quanto aos meios e métodos, não precisamos perguntar. Danzou não deu chance para que a suspeita de Hiruzen se alastrasse. Hiruzen deu uma tragada no cachimbo e disse, então vamos analisar a informação primeiro. Enquanto falava, ele abriu o relatório de inteligência e o leu para o grupo. Tsunade só conseguiu cerrar os dentes e se sentar. Danzou viera preparado desta vez, ela só conseguiu engolir toda a sua insatisfação. Iwagakure capturou a usuária da liberação de queimadura Pakura. Após ouvir Hiruzen ler a informação, Shikaku ficou um tanto surpreso. Naqueles anos, por causa da intromissão de Ichiro, alguns indivíduos do nível Kage morreram em batalha, mas foram capturados, até onde Shikaku sabia. Desde o estabelecimento da Era da Vila Oculta, parecia que nunca houve um caso assim. Tsunade perguntou a Shikaku. Shikaku, quão confiável você acha que essa informação é?
Desta vez, ela não estava mirando em Danzou, mas estava genuinamente consultando esse estrategista com um intelecto superior. Shikaku deu um sorriso amargo. Se a informação dissesse que o quarto Raikage capturou Pakura, eu certamente não acreditaria. Mas se for o quarto Tsuchikage, então há uma certa possibilidade. O título Raposa de Iva lhe caía muito bem. A maioria dos eventos incríveis no mundo ninja dos últimos anos foram orquestrados por ele. Por exemplo, Iwagakure acolheu pessoas do clã Uzumaki e também levou Neji, do ramo da família Hyuga. Também ouvi dizer que uma criança do clã Minazuki de Kirigakure também foi sequestrada pelo quarto Tsuchikage. Também ouvi dizer que o clã Uchiha também. Shikaku não continuou, mas optou por pular direto. Antes disso, quem já tinha visto alguém levar um ninja de Kekkei Genkai de outra aldeia para cultivar em sua própria aldeia? Além disso, aquela rota comercial, os exames Chunin conjuntos, foram obra dele. Ele também foi o primeiro ninja a propor a troca de ninjutsu por paz ao assinar um tratado de paz. Para um ninja assim, um kage assim, não podemos usar o senso comum para especular. Tsunade assentiu, tanto em reconhecimento à análise de Shikaku sobre Ishiro quanto em reconhecimento à informação fornecida por Danzou. Por que não enviamos também algumas equipes para Iwagakure para participar dos exames Chunin conjuntos, assim como Iwagakure nos causou repulsa naquela época? Também podemos ir lá e causar problemas para eles, propôs Koharu. Tsunade e Hiruzen trocaram um olhar e concordaram com a sugestão. Por fim, Danzou bateu com força no chão com sua bengala e disse, com Pakura capturada, está uma boa oportunidade para enfraquecer a areia. Quando Iwagakure a libertar, ela certamente estará fraca. Mesmo que Rasa a acompanhe pessoalmente, esta ainda é a nossa chance. Um pensamento surgiu no coração de Hiruzen. Danzou tinha razão. Ele olhou para o mapa do mundo ninja, seu olhar pousando nos dois países entre o país do vento e o país do fogo, o país dos rios e o país da chuva. Com a Akatsuki presente, era possível dizer que o país do vento não fazia mais fronteira com o país do fogo. Mesmo que Rasa quisesse iniciar uma guerra, ele teria que passar pela Akatsuki primeiro. Se eles pudessem realmente aproveitar a oportunidade para eliminar um dos indivíduos do nível Kage da areia, Hiruzen sentiu que, mesmo que isso significasse ofender o Kazekage, seria aceitável. Se pudessem eliminar Rasa junto com ela, a respiração do terceiro ficou ofegante. Tsunade, ouvindo a sugestão, também ponderou os prós e os contras. Por fim, bateu na mesa e disse, então vamos fazer assim. Professor, você e Danzou vão juntos. Tragam mais homens e se esforcem para ter sucesso de uma só vez. Capítulo 339. Em relação à proposta de Tsunade de que ele e Danzou fossem juntos lidar com Pakura, Hiruzen Sarutobi assentiu diretamente, afirmando que Konoha tinha pouca mão de obra, e isso era de fato algo que somente os dois poderiam fazer. No entanto, ele olhou para seu melhor amigo, que não havia feito nenhum som, e então só pôde tomar a iniciativa de dizer, Tsunade, vamos delegar o treinamento da Anbu à raiz. Esta também é uma tradição da Anbu. A intenção original de fundar a raiz era treinar membros da Anbu. Tsunade sabia o que Hiruzen queria dizer. Qual era a intenção original? Era tudo uma desculpa. A raiz foi criada para fazer o trabalho sujo. Treinar a Anbu era apenas a razão apresentada superficialmente. O significado de Hiruzen era muito claro. Eles tinham que dar alguns benefícios a Danzou, caso contrário, ele não se esforçaria. As tarefas da Anbu são pesadas. Que tal assim? A cada quinzena, enviarei 10 esquadrões da Anbu para receber treinamento da raiz. Se o efeito do treinamento for bom, faremos um rodízio deles mais tarde. Tsunade finalmente fez uma concessão. Após o término da reunião, enquanto Danzou deixava a torre do Hokage em direção à base da raiz, um sorriso finalmente surgiu em seu rosto. As concessões de Hiruzen e Tsunade estavam completamente dentro de suas expectativas. Independentemente de suspeitarem ou não da fonte da informação da raiz, o fato de Danzou ter produzido informações que a Anbu não conseguiu detectar sempre foi uma realidade. Com essa premissa, a proposta de Danzou para que a raiz treinasse os Anbu parecia razoável e lógica. Então, Danzou atiçou o desejo de Hiruzen de enfraquecer a força da areia. Nesse momento, Tsunade, que não tinha poder de combate de alto nível, só pôde derrotá-lo. Dessa forma, ele nem precisava abrir a boca. Eles tomariam a iniciativa de fazer concessões. Treinar ninjas da Anbu. Claro que Danzou os treinaria. Mas escolher alguns ninjas adequados para fazer lavagem cerebral também era possível. Hiruzen, seu discípulo é tão fraco quanto você. Não tem a mínima autoridade que um Hokage deveria ter. Danzou, tendo conquistado uma vantagem, não se esqueceu de dar um tapinha nas costas, expressando seu desdém por Tsunade, que havia cedido tão facilmente. Após retornar à raiz, Danzou disse a um subordinado, não corte contato diretamente com o lado Iva. Já que o quarto Tsuchikage está disposto a cooperar, terei a oportunidade de obter benefícios suficientes de Iwagakure. Ishiro, a raposa de Iva, você acha que esse velho não sabe o que você está tramando? Esse velho só está te usando, disse Danzou para si mesmo. Isso mesmo, a fonte da informação de Danzou foi deliberadamente vazada por Ishiro. A cooperação profunda com a areia desta vez não poderia ser interferida por forças externas. Sim, Ishiro acreditava que a troca por Pakura desta vez deveria ser uma cooperação profunda, não apenas uma troca de prisioneiros. Enquanto Pakura ainda estivesse em suas mãos, Ishiro não se preocupava com a possibilidade de Rasa voltar atrás em sua palavra. Quanto a isso, depois que a troca fosse concluída, Rasa poderia fazer o que quisesse. De qualquer forma, Iwagakure já havia conseguido o que queria. Então, depois que o assunto foi resolvido, Ishiro fez com que a Anbu fizesse outra troca com a raiz de Danzou. É claro que para esse tipo de troca de inteligência menos importante, Ishiro não fez uma exigência exorbitante, apenas a trocou por um ninjutsu inútil de rank A. Um mês depois, Iwagakure se tornou vibrante. Konoha, Sunagakure, a Vila Oculta dos Rios e outras pequenas vilas ocultas ao redor do País da Terra enviaram representantes para participar dos exames Chunin conjuntos.
Na verdade, o propósito desses pequenos países era apenas compreender a relação repentinamente alterada entre a terra do vento e a terra da terra. Ao mesmo tempo, também não era ofender a terra da terra. Afinal, todos ainda eram muito dependentes economicamente da terra da terra. Entretanto, independentemente do seu propósito, o prestígio dos exames Chunin conjuntos de Iwagakure desta vez ainda estava estabelecido. Iwagakure deu boas-vindas a outro período de pico de tráfego humano. Originalmente, esta não era a época regular de promoção ninja para Iwagakure. A seleção em larga escala para a promoção de Chunin em Iwagakure este ano havia terminado há meio ano. Em tempos de paz, as cotas de promoção de Iwagakure eram relativamente pequenas, com apenas uma seleção de Chunin por ano. Portanto, não havia muitos genins particularmente notáveis em Iwagakure. É claro que para os padrões de guerra, havia alguns que já haviam alcançado o nível Chunin. Felizmente não era apenas Iwagakure. Outras vilas ocultas passavam mais ou menos pela mesma situação. Por exemplo, em Konoha, o nível médio dos alunos era provavelmente ainda pior. Konoha, ao contrário de Iwa, que não sofria grandes perdas desde a Segunda Guerra, não tinha pressa em promover genin. Konoha, no entanto, tinha escassez de mão de obra, e o limite para a promoção já havia sido bastante reduzido. Então, esse exame Chunin estava destinado a ser uma rodada de novatos brigando entre si. Para os moradores de Iwagakure, poder assistir à agitação e ver ninjas de outras vilas escondidas já era o suficiente. Se pudessem também vender alguns produtos locais do país da terra, seria ainda melhor. O principal jounin de Konoha que veio participar dos exames Chunin foi Kakashi Atake. Para tal ocasião, enviar um discípulo de um Kage era o mais apropriado. O status de um discípulo de um Kage era especial e poderia expressar a importância do evento. Por outro lado, o talento de um discípulo de um Kage não era ruim, e eles poderiam se sair bem. Infelizmente, Tsunade não tinha discípulos, apenas uma assistente, Shizune. A força de Shizune claramente não era suficiente, então Tsunade nomeou Kakashi, o discípulo do antigo Kage, como principal jounin do lado de Konoha desta vez. Como a situação no mundo ninja era muito desfavorável para Konoha, Tsunade e Hiruzen deram importância especial ao cultivo da talentosa geração mais jovem da vila. E Kakashi era o representante da talentosa geração mais jovem, aquele com mais esperança de se tornar um Kage entre a geração mais jovem. Tsunade e Hiruzen se esforçaram muito para aconselhar Kakashi. Então o atual Kakashi, embora ainda um pouco apático, nunca relaxou em seu treinamento e se tornou um jounin de elite desde cedo. Além disso, nesta vida, Kakashi não havia sido corrompido pelo paraíso dos amassos. Seu espírito não era tão decadente, e seu corpo não havia sido esvaziado. Considerando que Kakashi não era velho e tinha alguns problemas de mentalidade, o estável Hiruzen também enviou um jounin de meia-idade como seu representante. Essa pessoa era do clã Nara, chamado Shikazumi Nara. Embora a força de Shikazumi fosse apenas a de um jounin, sua vantagem era seu alto ki e sua vasta experiência. Ele já havia visitado muitas grandes vilas ocultas como membro das delegações de Konoha. No acordo de Hiruzen, Kakashi era apenas a figura pública. Se houvesse alguma questão diplomática a ser resolvida, Shikazumi poderia tomar a decisão. Após o grupo de Kakashi entrar em Iwagakure, eles foram acomodados em um grande izakaya. Este era o principal local onde Iwagakure recebia convidados estrangeiros. O grupo de Konoha, com cerca de 20 pessoas, tinha um pátio independente. Antes mesmo de chegarem, ninjas de muitas vilas escondidas já haviam chegado. Os pátios de ambos os lados da vila já estavam ocupados por ninjas. Shikazumi perguntou ao garçom que os havia trazido. Delegações de quais aldeias ocultas chegaram? Qual aldeia fica ao lado da nossa? O garçom não escondeu e disse: a areia, o rio, a grama e a cachoeira chegaram. Sua Konoha está considerada atrasada. Ao seu lado estão os ninjas da vila oculta da cachoeira e da vila oculta da areia. O rosto de Shikazumi endureceu, mas logo voltou ao normal. Mas em seu coração ele praguejava. Iwagakure é muito maldoso para nos fazer viver com Takigakure. Konoha não havia devolvido 7 caudas há muito tempo, o que aumentou a insatisfação de Takigakure com Konoha. O daimyo do país das cachoeiras contatou o daimyo do país do fogo diversas vezes solicitando a devolução dos 7 caudas, mas o daimyo do país do fogo, por desconhecer a situação específica, passou a responsabilidade diretamente para Konoha. Iwagakure queria aumentar o contato entre os dois lados para intensificar o conflito. Quanto ao motivo pelo qual haviam organizado a areia do outro lado, Shikazumi ainda não tinha certeza. Ele planejava ir visitar a areia mais tarde. No entanto, Shikazumi logo entendeu a intenção de Iwagakure. Quando ele e Kakashi foram à residência de Suna, viram vários ninjas de Suna seguindo um ninja de Iwa à distância. Será que Suna queria sair proativamente, ou foi um arranjo de Iwa? Shikazumi se perguntou consigo mesmo. Sua confusão não durou muito, pois a visita dele e de Kakashi foi rejeitada pela areia. Vocês devem estar brincando. Antes de virem, Hasa os instruiu pessoalmente a não ofender Iwagakure por questões menores naquele momento. Para evitar que Iwagakure usasse isso como pretexto, a areia não queria ter nenhum contato próximo com Konoha. Shikazumi ficou um pouco sério. Disse a Kakashi: vamos dar uma volta também. Quando os dois deixaram o izakaya, um pequeno esquadrão de Ambu de Iwa veio encontrá-los e disse a Kakashi: membros de Konoha, se vocês quiserem passear pela vila, por favor, permitam-nos acompanhá-los. Shikazumi disse: vi que os ninjas da areia agora há pouco não pareciam ter uma escolta Ambu. Havia apenas um ninja Iwa com eles. O líder do esquadrão Ambu disse: sinto muito. Tsunagakure é nossa aliada fiel. Konoha ainda não. Já que eles tinham falado tão diretamente, o que mais Shikazumi poderia fazer? Então os dois lideraram 4 Ambu e começaram a passear por Iwagakure. Ao longo do caminho, nem Kakashi nem Shikazumi se sentiram muito bem. Quando os aldeões de Iwagakure viram os protetores de testa em suas cabeças, todos ergueram o queixo, com uma expressão que dizia: sua Konoha não tem nada de especial.
vocês não vão conseguir pular por muito mais tempo. Esta situação não era um caso isolado. Quase todos que viam tinham essa atitude. Mesmo quando as crianças viam os ninjas de Konoha, havia uma espécie de espírito de luta em seus olhos. Como se dissesse, não morra cedo demais. Você precisa deixar sua cabeça para mim. Preciso da sua vida para aumentar meus méritos futuros. Kakashi e seu grupo também viram alguns ninjas de outras vilas escondidas. Os aldeões de Wagakuri tinham uma sensação de superioridade diante desses ninjas, mas sua postura não era muito snob. Em suma, dava às pessoas a sensação de bem-vindos a Iwagakure. Convidamos vocês a explorarem e aprenderem mais. Esperamos que escapem da pobreza e fiquem ricos em breve. E quando os moradores de Wagakuri viram seus próprios ninjas, seus olhos estavam cheios de sorrisos satisfeitos e orgulhosos. Kakashi tinha visto pouco do mundo. Ele apenas se sentia um pouco desconfortável, mas não conseguia dizer exatamente o porquê. Mas Kazumi aos poucos começou a entender. Ele já havia visitado muitas vilas escondidas, incluindo a antiga Iwagakure, mas apenas os moradores de Konoha passavam por esse tipo de situação. Ele se lembrou de que, da última vez que esteve em Iwagakure, não era assim. Kazumi explicou a Kakashi. Na verdade, esse é um sentimento de superioridade gerado pelos moradores de Iwagakure, que são muito confiantes em sua aldeia e muito orgulhosos de viver nela. Você não notou que os aldeões de Konoha também são assim? Já estive em muitas aldeias escondidas e nunca vi essa situação em aldeões de outros países. Não esperava que os aldeões de Iwagakure também tivessem esse tipo de autoconfiança. O tom de Kazumi era um tanto baixo. Ele pensava que Konoha era especial, que aqueles que estavam imbuídos da vontade do fogo eram os mais felizes. O que Kazumi não sabia era que essa coisa tinha um nome, o ar de uma grande nação. Capítulo 340. Pouco tempo depois, Kakashi e seu companheiro pararam em frente a uma loja. Vários ninjas de pequenas vilas escondidas estavam parados ali, olhando alguma coisa. Por curiosidade, os dois também se aproximaram. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava de uma loja que vendia livros. No entanto, aqueles ninjas não estavam comprando livros, mas uma folha de papel enorme. Kazumi Nara comprou um para Kakashi e outro para si. Eles tinham visto muitos moradores de Wagakure olhando para aquela coisa enquanto passeavam. Acontece que ela foi vendida aqui. Imitando os moradores, os dois liam enquanto caminhavam. Logo, o mau humor deles ficou ainda pior. Que porcaria é essa que eles escreveram? Mesmo com a compostura de Kazumi, ele não conseguiu se conter. Queria muito se virar e perguntar a Ambu atrás deles, mas sabia que seria inútil, então se forçou a suportar. Suprimiu a raiva e continuou a ler. Isso mesmo, essa coisa era um jornal, o Iwagakure quinzenal. Quase todos os moradores de Iwagakure sabiam ler e escrever, então havia uma base para administrar um jornal. Não fazia muito tempo que Ishiro tinha pensado nisso. Publicado quinzenalmente, esta era apenas a 4ª edição. A 4ª edição do periódico quinzenal de Iwagakure. A manchete da primeira página era sobre o ato benevolente do sábio e marcial Lord IV Tsuchikage, que ajudou a pobre e gentil princesinha da Terra da Neve a derrotar o grande vilão Doto Kazahana, que havia assassinado o daimyo, perseguido os leais e intimidado as pessoas comuns. O conteúdo era muito detalhado, e o autor, como se estivesse lá, descreveu todo o processo com reviravoltas, muito melhor e mais cativante do que um certo senhor autor. O que foi particularmente notável foi o final do artigo, onde o autor listou dezenas de benefícios do tratado assinado entre Iwagakure e o País da Neve. Qualquer um que terminasse de ler sentiria que o dia em que Iwagakure unificaria o mundo ninja estava próximo. Lendo até aqui, Kazumi entendeu por que os moradores de Iwagakure estavam tão confiantes. Lendo isso todos os dias, quem não se sentiria orgulhoso de ser um membro de Iwagakure? Se a leitura do conteúdo da primeira sessão apenas fez Kazumi sentir que Iwagakure era um pouco ridículo, então a segunda sessão acendeu diretamente sua raiva. Vários caracteres grandes estavam escritos nele, a verdade sobre a morte do 4º Hokage Namikaze Minato. A frase de abertura foi: na última edição, analisamos a história secreta do acabar com a própria vida de presa branca de Konoha. Naquela época vimos a escuridão dos superiores de Konoha. Nesta edição, discutiremos a verdade sobre a morte em batalha do 4º Hokage, Namikaze Minato. Este autor claramente não era a mesma pessoa que o anterior. O estilo de escrita era muito pior, mas a apresentação dos fatos, o raciocínio, as diversas análises de inteligência e as diversas especulações transmitiam uma mensagem às pessoas. O que estou dizendo é verdade, acreditem em mim. Kazumi estava bem informado e percebeu à primeira vista que aquilo fora escrito por um ninja, e provavelmente um ninja que praticava táticas. Que coração sujo! No relato dessa pessoa, na noite da fúria da Kyuubi, havia pelo menos 4 pessoas em Konoha que poderiam ter impedido a Kyuubi, o terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi, uma da Sanin Tsunade, a escuridão do mundo Shinobi Danzou e o chefe do clã Uchiha Fugaku. Mas quando o quarto lutou ferozmente com o cérebro por trás da fúria da Nove Caudas, nenhum dos 4 usou toda a sua força. No final, após derrotar o intruso, o quarto, indefeso, só lhe restou arrastar seu corpo exausto e selar a Nove Caudas com a própria vida. Este autor com um coração imundo retratou todos os superiores de Konoha como hipócritas ou verdadeiros vilões. Em seu relato, o terceiro, que claramente temia sacrifícios, mas fingiu ser um herói atacando na frente, confrontando a Kyuubi, mas sem usar toda sua força. Tsunade, que preservou sua força para se tornar a 5ª Hokage. Fugaku Uchiha, que queria enfraquecer o poder dos superiores de Konoha. Ninguém foi tão aberto e honesto quanto Danzou, que disse abertamente que tinha medo da morte. Depois de ler, as veias da testa de Kazumi pulsaram. Não havia muita verdade em todo o artigo, mas também não havia muitas mentiras descaradas.
O autor havia exagerado todos os fatos. O Sharingan podia de fato controlar a 9 caudas, mas como Fugaku poderia controlá-lo? Seu Sharingan não era um Mangekyou. O terceiro, de fato, não escolheu perecer junto com a 9 caudas, mas isso porque não tinha um método para isso. Ele era apenas o terceiro, não o primeiro, não o segundo e não o quarto. Depois que o quarto Hokage selou a 9 caudas com sua vida, Tsunade suprimiu as 7 caudas sozinha. Isso porque a diferença de força entre as 7 caudas e a 9 caudas era muito grande. Havia uma diferença de apenas 2 caudas. Quanto ao Conselheiro Danzou. Conselheiro Danzou. O Conselheiro Danzou pode realmente ser um verdadeiro vilão. À medida que sua raiva aumentava, um arrepio também se apoderou do coração de Shikazumi. Essas coisas são mesmo verdade? Deixando outras coisas de lado, por que o terceiro não selou a 9 caudas na primeira oportunidade? Quantos ninjas Konoha poderia ter salvado dessa forma? Não seria um bom negócio trocar a vida do velho terceiro pela do jovem quarto, que possuía o deus voador do trovão? E o autor havia feito outra pergunta bastante incisiva. O quarto tinha um meio de perecer junto com a 9 caudas. Será que o terceiro, que fora Hokage por décadas, não tinha um? Depois de um longo tempo, Shikazumi recobrou a razão. Se até ele, um Jounin de Konoha, pensava assim, não havia necessidade de mencionar os aldeões de Wagakure e os ninjas de outras vilas ocultas. Shikazumi virou a cabeça para dizer a Kakashi, Kakashi, hein? Onde estava o Kakashi? Kakashi, que estava parado bem ao lado dele, desapareceu em algum momento. Shikazumi olhou ao redor e logo viu Kakashi, de cabelos brancos, na entrada da loja onde tinham acabado de comprar o jornal. Kakashi parecia ter comprado mais alguns jornais. Isso não está certo. Shikazumi rapidamente voltou seu olhar para a primeira frase do segundo artigo, Presas Brancas de Konoha. Como pude esquecer? Kakashi é filho de Presa Branca. Shikazumi sabia de parte da história secreta do acabar com a própria vida de Presa Branca. De fato, havia muita escuridão entre os superiores de Konoha envolvidos. Se este Wagakure quinzenal conseguiu escrever a Fúria da 9 Caudas, que não tinha nenhuma conspiração, dessa forma, então não haveria necessidade de nem falar sobre a morte de Presa Branca. Depois que Kakashi retornou, Shikazumi pegou os jornais que Kakashi lhe entregou, mas manteve a cabeça baixa e não ousou olhar nos olhos de Kakashi. Felizmente, Kakashi não disse nada, apenas olhou para o jornal em sua mão enquanto caminhava em direção ao izakaya. Shikazumi suspirou e continuou a ler o restante do conteúdo do jornal. Nele havia apresentações sobre várias atrações turísticas da terra, onde encontrar boa comida e quais eram os lanches especiais de cada loja. Além disso, ele até viu um anúncio de pedido de casamento. Viu também uma história em série, cujo conteúdo era algo chamado Eu Quero Ser Tsuchikage, e você até podia votar. De fato, todo tipo de conteúdo, tudo que alguém poderia desejar. Após retornarem aos seus aposentos, Kakashi foi diretamente para seu quarto, enquanto Shikazumi chamou um shunin, colocou as 4 edições do jornal obtidas em Iwagakure e suas próprias observações em um pequeno pergaminho e o entregou ao outro grupo, Akira Sarutobi. O shunin chamado Akira sabia o que Shikazumi queria dizer, mordeu o dedo e formou selos de mão, técnica de invocação. Após uma baforada de fumaça, um macaco apareceu na sala. O macaco olhou para a esquerda e para a direita e não vendo nenhum inimigo, suspirou aliviado e começou a aguardar ordens. Akira entregou o item ao macaco e instruiu, entregue isso ao Lorde Terceiro. O macaco assentiu, abriu a boca e colocou o pergaminho dentro. Então, com um pulo, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Vendo a informação desaparecer, Shikazumi deu um leve suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, na estação da equipe de barreira de Wagakure, o ninja de plantão descobriu uma flutuação anormal na barreira. Ele o identificou cuidadosamente e, em seguida, chamou rapidamente o mensageiro Anbu e disse, vá informar o Sr. Tsuchikage. Houve uma flutuação de ninjutsu espaço-temporal agora mesmo. É possível que alguém tenha usado um animal de invocação na vila. Assim que sua voz baixou, a barreira tremeu por um momento. O que é isso? O ninja de plantão olhou e imediatamente disse. A outra parte dissipou o animal invocador. Eles devem estar transmitindo informações. Os Anbu assentiram ao ouvir isso e desapareceram rapidamente. Ao mesmo tempo, um esquadrão de Anbu veio diretamente para o lado do ninja de plantão, pronto para transmitir a mensagem da equipe de barreira a qualquer momento. Ishiro, por sua vez, estava em seu escritório examinando documentos. Após ouvir o relatório da Anbu, pensou por um longo tempo e então disse, deve ser um ninja de outra vila oculta usando um animal de invocação para transmitir informações na vila. Eu entendo. Continuem de olho. Após o retorno da Anbu, Ishiro fez com que reencontrasse Akino Atsumi, que estava em casa pesquisando ninjutsu espaço-temporal, e a mandasse para a equipe de barreira. E também lhe deu uma missão secreta. Shikazumi, após enviar a mensagem para Konoha, ouviu a comoção lá fora e saiu para dar uma olhada. Por acaso, viu vários ninjas de Iwa e vários ninjas da areia entrando, conversando e rindo, parecendo estar tendo uma conversa muito agradável. Mas quando viram Shikazumi usando um protetor de testa de Konoha, todos eles simultaneamente recompuseram suas expressões, e o ninja de Iwa até parou no lugar. Um dos ninjas de Iwa disse ao ninja líder da areia, Sr. Yumon, obrigado pela sua orientação hoje. Precisamos continuar pedindo sua orientação amanhã. Vamos nos despedir primeiro. O ninja da areia chamado Yumon não era um homem de muitas palavras. Ele assentiu cautelosamente e conduziu os outros de volta à residência da areia. Shikazumi olhou para a porta bem fechada da residência de Suna, depois para a direção que os ninjas de Iwa tinham ido e com uma carranca tensa, voltou para seu quarto. Naquela noite receberam uma resposta da vila de Konoha. Ajam com cautela e não causem problemas. Shikazumi não precisava se preocupar com o caso de Kakashi. Hiruzen expressou sua crença de que Kakashi era um sucessor inabalável da vontade do fogo. Depois de receber informações da vila, Shikazumi relatou o que tinha visto dos ninjas da areia e Iwa hoje.
Como a vila havia dito para não se preocupar com Kakashi e o jornal Iva, se Kazumi planejou comer alguma coisa e depois ter uma boa noite de sono. Como viviam em um izakaya, as refeições desses ninjas de outras vilas eram basicamente preparadas diretamente no izakaya. Com exceção de Kakashi, que disse não ter apetite e ficou em seu quarto, todos os outros seguiram-se Kazumi até o restaurante da pousada para comer. Entretanto, pouco tempo depois que os pratos foram servidos, uma pessoa completamente agasalhada entrou de repente, vinda de fora. Essa pessoa estava sentada de costas para o grupo de Konoha em uma cabine não muito longe deles, sem falar nem pedir comida, como se estivesse ali apenas para sentar um pouco e relaxar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.